Olá a todos, bem-vindos ao podcast Humanoias, onde nós exploramos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e eu tenho muitos problemas de comportamento. Verdade, meu nome é Fernando e o Rafael tem muitos problemas de comportamento. Meu nome é Juliana e será que é um problema de comportamento? Meu nome é Stephanie. Meu nome é Natália, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu tenho muitos problemas de comportamento, todos nós aqui temos. É pra olhar pra câmera? Você pode olhar pra câmera se você quiser. Não você pode quero. olhar pra gente. Tá bom. Então tá bom, vou olhar pro chão. E esse é um problema de comportamento meu. Retraimento e Chama depressão. estereotipia. É, Então vamos lá. desculpa. Desculpa mãe, desculpa pai. Aí, para de pedir desculpa. Desculpa, Ele eu vou parar. Desculpa, eu não consigo. Mas, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma colega minha e do Fernando, né, de faculdade, alguns anos atrás, que é a mestra, né, Thali Tafla, se apresente. Ah, não fiz minha ficha. Desculpa. Um dia você vai ser engraçado. Ah, tá bom, desculpa. É mestra de mestrar RPG. Nossa, eu demorei essa. Eu não peguei. Desculpa. Não. Desculpa. É coisa de nerd, tá? Não peguei a ref. Meu nome é Thali Tafla, eu sou psicóloga de formação, mestre em distúrbios do desenvolvimento e agora doutoranda em distúrbios do desenvolvimento, os 3 pelo Mackenzie. Universidade Presbiteriana Mackenzie. E uma curiosidade muito legal é que a Thali me ensinou muita coisa quando eu estava na graduação, né? Ela foi minha veterana. E no Se você tá laboratório... dizendo que sim. Não, eu tenho certeza. Ela foi minha veterana, me ensinou muita coisa. Vários testes e correções. Enfim, foi a Thali que me ensinou, né? Então, Que bom. tenho muito apreço por você, Thali. Que bom que essa é a sua lembrança. E que bom que tá gravado no podcast. Não é? Tá Isso, né? imortalizado agora o quanto apreço eu tenho por você. Mas hoje... Se é sincero ou não. É, não, isso é não sabe, novo. mas isso tá é gravada novo. a fala. Depois de... Posso ir? Né? Pode, Não, se você quiser, pode. você pode Não, sim. não, pode ficar tranquilo. E hoje nós convidamos a Thali aqui pra gente conversar um pouco sobre comportamentos disruptivos, problemas de comportamento e transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que é o tema principal até da dissertação da Thali e agora da tese dela. Então, e aí, Juliana, Fernando, o que a gente gostaria de saber? Eu acho que assim, a gente pode começar um pouquinho falando de por que cargas d'água você foi fazer mestrado? Tá, retomando Bateu então um muito perto de pouco. casa. Porque pensando um pouco lá na graduação, eu sempre achei que eu não ia trabalhar com transtornos do desenvolvimento. Eu tinha certeza que eu não ia trabalhar com alterações. Eu queria fazer RH. E chegou um momento que eu falei, eu quero trabalhar na graduação. E aí comecei a buscar trabalho em RH, enfim, estágio. Trabalhei um tempo na RH Júnior, né, na consultoria, que é uma parceria do Mackenzie com a FGV. Não me apaixonei, falei, não, acho que eu preciso ir pro mercado de verdade. Tentei, não entrei, eu falei, não, então vou fazer pesquisa. Assim, como que não quer nada. Na época que eu entrei em contato com uma das professoras que era da matéria que eu mais gostava, da disciplina que eu mais gostava, a professora que eu mais gostava, que no caso é a Maria Cristina. Adoramos a Maria Cristina. Eu fui no clube da Maria Cristina, e aí ela falou assim, vem participar do grupo, do protocolo. Na época que eu fui entrar pro protocolo, a estagiária tava saindo. E ela precisava colocar alguém no lugar dela, e as pessoas que ela tinha procurado não aceitaram. E ela falou, você quer? Eu quero. O quê? A gente tem esse... Sim, o que eu preciso Você fazer? queria... Aí depois eu fui entender o que era que eu tinha aceitado. E era para ser estagiária dos laboratórios do programa de pós-graduação. Então eu cuidava da parte, meio que um secretariado de organização do protocolo de TDAH e do protocolo de avaliação de autismo, dos 2 laboratórios, do TEAMAC e do protocolo de TDAH. Caí super de paraquedas, mas achei meu lugar no mundo, assim, me encontrei. Aí eu falei, nossa, é isso. Fui fazer iniciação científica voluntária, porque eu tinha o salário de estagiário, fiz a iniciação científica voluntária. Eu amava, eu super gostava, assim, a experiência foi incrível, tanto que eu aprendi nessa época, né, de corrigir testes, aplicar testes, nessa época que eu falei, é isso, agora tá, aqui é RH, quem gosta de RH, é isso aqui que eu quero fazer.
E a parte da pesquisa, assim, no geral, e de avaliação e pesquisa, assim, eu me apaixonei, eu falei, é isso, vamos pra pesquisa. Nossa, olha, olha essa pesquisa que legal, a gente começou a ler pesquisa, entrar em contato, você falou, nossa, as pessoas pesquisam isso, dá um resultado, nossa, significativamente, estatisticamente significante, uau, começou a abrir um mundo, eu falei, é isso. E aí o caminho natural era, óbvio, natural era entrar no mestrado, assim, nem pensei muito, só, tipo, passar da 5ª pra 6ª série, foi graduação, já emendei no A mestrado. dificuldade foi a mesma também, né? Não. Não. Mas olha só, uma coisa interessante que eu quero ressaltar, como é legal isso, né? Eu sou formada pela Unifesp, então, né, pública e particular, essas diferenças são muito interessantes, porque você trouxe ao longo do seu percurso que você pôde experimentar RH, você pôde experimentar tentar ir para o mercado de trabalho, você pôde experimentar ir para a pesquisa. Na Unifesp, o caminho já é um pouco diferente, porque assim, a gente não pode fazer estágio fora dos estágios que a Unifesp tem parceria. Então, como é uma universidade pública, a gente tem parcerias com órgãos públicos, com ONGs, ou seja, a gente não ganha dinheiro. E aí, essa é a grande questão, assim, é uma briga insana, se não me engano, assim, tem um caminho pra você conseguir um estágio do SESC, mas é super raro, porque tem que abrir, assim, sabe? Alguém tem que morrer pra santo você grau, conseguir. exato, um santo grau pra você conseguir ali um estágio que seja remunerado. E é extremamente mal visto quando você faz um estágio remunerado. Então, assim, é muito louco isso, porque vocês tiveram a capacidade de experimentar coisas que a gente na graduação não teve. Então, assim, você vai pro estágio, primeiro que é um mata-mata lá, porque a Unifesp ela é mais voltada para pesquisa, então todo mundo, é obrigatório você fazer iniciação científica, todo mundo faz e tal. E, além disso, a gente tem essa vertente acadêmica muito forte e a gente tem a vertente de aparatos, locais de saúde pública. Então, UBS, CAPES, NAPES, nananã, a gente vai tudo para esse lado. Então, são esses dois, basicamente. Clínica, que é algo que eu sou clínica, eu adoro ser terapeuta, não fiz estágio nisso, porque era um estágio com 40 pessoas lutando contra, assim, querendo, sabe? Então isso é uma coisa muito legal, de diferenças que a gente tem da universidade pública e da privada. A pública você é muito mais fechado nesse sentido, tirando que é integral, né? Então... Não, e eu tenho que ressaltar também que eu tive o suporte dos meus pais, é isso, a possibilidade de escolher, a possibilidade de, não passei, tudo bem. Exato. Posso não fazer. Eu tive essa possibilidade de falar, eu aceito, aspas, só uma bolsa de iniciação científica, Exato. que a gente acho que fala mais pra frente, de valores, mas assim, tava disposta, eu não precisava me bancar numa outra cidade, eu não precisava. Então, isso acho que é um ponto muito importante pra ser levado em consideração também. Exato. Então, é bem legal. Eu queria trazer isso porque é bem diferente. Não fazia ideia. Nem eu. O Mackenzie, ele é muito mais... Você tem muito mais espaço para experimentar. Então, por exemplo, vocês têm essa parceria com o negócio de RH. Tipo, imagina! Na Unifesp, eu nem lembro se a gente teve uma aula de organizacional. Eu acho que a gente nem teve. Não, isso a gente teve, né? Disciplina de organizacional. São sim. vertentes diferentes, né? Muito. A gente sabe Eu que... odiava, mas a gente teve. Exato. A gente, se eu não me engano, a gente nem teve. Assim, tentando lembrar. Mas então isso é muito legal. Aí então você foi pra pesquisa, assim, por paixão. E aquele encanto. E é isso que eu quero seguir pra minha vida. Teu mestrado foi no quê? Meu mestrado foi um trator, assim, um monstrengão, porque a proposta tinha acabado de ser firmada uma parceria entre o Mackenzie, né, o programa, e a Secretaria de Educação do município de Embu das Artes, aqui em São Paulo. Embu das Artes? Nossa, que lugar pitoresco! Sim, bem pitoresco. É uma forma de descrever. É uma forma de olhar o mundo. Mas é isso, assim, antes era uma parceria com outro município, e aí agora fecharam com o Embu das Artes. E assim, a recepção a gente não pode falar nada, assim, a Secretaria de Educação super abraçou, super recebeu algumas pessoas em específico e tal. Mas, e aí assim, qual era a proposta? Fazer uma avaliação das crianças de 2º e 4º anos de todas as escolas da rede educacional. Todas as crianças? Um rastreio de problemas de comportamento. Para suspeita de 4 transtornos mais frequentes na população. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
transtorno de aprendizagem, TAP, transtorno específico de aprendizagem, deficiência intelectual, DI, e TEA, transtorno do espectro autista. Então, a gente queria ver essas crianças de 2º e 4º anos. Foi muito legal esse projeto, porque a gente instrumentalizou os professores. Então, a gente treinou as professoras, sorteadas aleatoriamente, e falou assim, ó, isso é TDAH, isso é autismo, isso é deficiência intelectual, isso é TAP. Você tem algum aluno com uma dessas? E então, a gente fez um treinamento dessas professoras, porque muitas professoras, principalmente que estão anos, ou que acabaram de se formar, qualquer professor, entra na sala de aula, ele sabe que aluno que tem o quê. Ele sabe que o aluno tem alguma coisa... defasagem. Tá atrasado, tem alguma coisa, tá esquisito. Eles sabem, só que eles não sabem dar o nome. Eles não sabem nomear o que é o transtorno. Então, quando a gente começou, né, começaram os treinamentos, eles falavam assim, meu Deus, é o fulano. Nossa, é o ciclano. Ai, é a fulaninha. Então, deu um alívio pra eles muito grande. Eles adoraram os treinamentos. E aí depois, a ideia era implementar na rede um sistema computacional que eles cadastravam um aluno, respondiam um checklist baseado no DSM-5, Manual de Diagnóstico Estatístico, 5ª edição, Hatmed 2003. Desculpa, gente, É tanta Quando você artigo, fica muito tanta tempo na referência. pesquisa... Quando você escreve demais, você decora a referência inteira. Você não fala nada sem citar, sabe? É tudo APA. E a gente fazia o checklist, né, baseado nos critérios diagnósticos desses transtornos do DSM e um questionário, o BPM, um rastreio de problemas emocionais e comportamentais breve. Veio muita coisa. Então, assim, vieram muitas crianças que as professoras identificaram muito certeiramente, assim, quais eram os transtornos. Algumas que elas não faziam ideia, porque a criança era super comprometida. Então, não dá nem pra saber o que é, né? Eu lembro um caso, a Natália. Ela... Não pode falar nomes? Eu não sei. Não a criança. É uma colega Não é a nossa. criança, é uma colega... Eu acho que eu sei quem é. A Nath. É uma colega nossa, ela tava fazendo avaliação numa sala, eu tava na outra, ela falou, vem aqui. Eu não consigo fazer essa avaliação neuropsicológica. Eu falei, como assim não consegue? Porque ninguém... Eu tô falando da Natália, ninguém trabalha sozinho na academia. Novidade, tá? Não sei se as pessoas sabem. Ninguém faz nada sozinho na academia. Na academia... Não é de puxar peso. Não é essa, gente. Não é essa academia. É essa. Treino o músculo mais importante. The Brain. The Brain. The Brain Academy. Fernando, você me chamou de burro? Eu fiz mestrado. Tem um joguinho Treinei lá disso. atrás. Tem um joguinho? Tem. Eu já tava monetizando, amiga. Droga. Eu acho que tem. Alguém já comprou esse domínio? Já The compraram. Brain Academy. Quase foi o nosso investimento. Por pouco. A gente vai achar um ainda. Vamos tentar. Até o fim. The Cortex Academy, esse não dá. The Cortex Achei Academy. meio pedante. Eu também. Enfim. Seguimos. Natália. A Natália falou que assim, essa criança vem ver. Não sei se sou eu que não tô conseguindo, vem ver. Tem Alguma coisa. Vomitando em todo mundo, assim. quase. Não, ela tava fazendo o psicológico do exorcista. Com certeza. Caramba, você tava aí. Ela tava dando no teto, não? Não, ele... É vestido de Homem-Aranha. Tadinho. Ele não conseguia dizer o próprio nome. Ele tava no 4º ano. Ele era não verbal? Ele era tão comprometido intelectualmente, que era sorriso estereotipado. Ela falava assim, qual é o seu nome? Não, mas o seu nominho, qual é o seu nome? Assim, demorou muito pra sair, data de nascimento muito menos. 4º ano. Nossa, não dá nem pra aplicar um som R. Nada. Nome. Você não consegue o nome, nem um teste. Som R é um teste de inteligência não verbal. Isso. Só pra... Não dava pra aplicar nada. E aí é isso, assim. Tem uma deficiência intelectual. A gente não sabia nem por onde começar, mas assim, é uma deficiência intelectual tão grave Isso, que, né? Não tem. que era. Não deu pra fazer avaliação, óbvio. Você chega numa conclusão diagnóstica, mas não dá pra fazer avaliação.
Mas essa foi um pouco assim, óbvio, é um caso muito extremo, mas foi uma realidade muito chocante, assim, principalmente, né, vindo do Mackenzie, da bolha e de uma universidade... Complexo de princesos, né? Complexo de princesos. Princeses. Não, Princeses. mas eu admito que das poucas vezes que eu fui pra Embu com pesquisa da Thalia, é um choque de realidade gigantesco. Assim, Não, era muito pesado. Você avaliava a criança que você olhava pra ela e falava, cara, como, sabe? Como ela não tá passando por intervenção? Como é que ela não tá sendo atendida? Como é que não tem uma atenção? Porque é gritante. Tipo, você não precisa nem saber o diagnóstico, só de bater o olho você conseguia saber que ela tinha alguma dificuldade, que ela tinha alguma coisa. E vai passando na escola. Exato. Não, e a gente tá falando de transtornos, mas tem toda a parte psicossocial, assim, histórias terríveis que você ouvia, da família. Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social, assim, de bater o olho, em questões de, sei lá, frio, sem casaco, de chinelinho, fome. Então a gente sabia, a gente não tirava a criança na hora do lanche, porque a gente, do almoço, lanche, né, a gente não sabia. Às vezes era a única comida do dia. Muitas vezes, até inclusive agora no próprio doutorado, continuo em Embu das Artes, a gente não faz avaliação nem de segunda nem de sexta. Não tem reunião de pais de segunda e sexta, porque se a reunião de pais não tem aula, se não tem aula, não tem comida na escola. A gente não sabe quando foi a última vez que a criança fez uma refeição. Então, assim, desnutrição também é uma causa de deficiência intelectual. Atrás do desenvolvimento geral, né? Então, tem muita coisa atrelada. Então, a gente fazia um rastreio, voltando, a gente fazia um rastreio de problemas comportamentais, direcionado, óbvio, pro transtorno que a professora tinha indicado. E a gente encontrou números compatíveis com a literatura da epidemiologia. Mas era isso, assim, TDAH e TAP muito mais frequentes, DI depois e TEA alguns. E aí, no meu mestrado, a gente só avaliou DI e TEA. Ah, peraí, TEA é um dos menores, Pondé? Era, não tanto. Tá aumentando, né? A gente tá em 1,32 não já. era altamente marketável. Você chegou a saber da questão do Pondé, né? Eu sei, que eu não gosto de dar palco pra maluco, entendeu? Adorei. Ok, continua. A gente... Quase vomitei minha água aqui. Pode falar. Deixa eu... Eu tenho a expressão também da milho pras galinhas. A gente não dá, entendeu? Palco pra maluco e tal. Mas é isso. E aí... Aqui tá aumentando, né? A prevalência de TEA, até pelo transtorno do espectro. Então, realmente... Mas foi isso. A gente viu muita dificuldade. E tem um ponto importante também. Que pra você diagnosticar transtorno específico de aprendizagem... Não é só uma dificuldade passageira. Você tem que fazer uma intervenção. E se depois da intervenção ainda apresentar, aí sim. Ou seja, tudo isso em 1 ano. Nossa. E mínimo são 6 meses de intervenção, não é? Mas isso não era diretamente meu projeto de mestrado, mas essas crianças passaram por intervenção e depois foram reavaliadas. E as crianças que continuaram com dificuldades, aí elas recebiam um laudo. Um laudo, Exato. Isso é muito interessante porque em uma época eu fiz uma palestra sobre transtornos do neurodesenvolvimento para uma escola pública em Mogi das Cruzes. Esqueci o nome da escola agora, gente, desculpa. Mas eu fui lá fazer essa palestra. E as minhas palestras são altamente dinâmicas, né? Então eu levei, por exemplo, o cubo de Corsi pra ensinar o que era memória de trabalho, nananã. Então, assim, fui explicando pra eles um pouquinho, pros professores, como é que funcionava. Então eu expliquei alguns transtornos mais prevalentes ali, perguntei pra diretora o que eles tinham de laudos ali, pra explicar um pouco de como é que funcionava e pra pensar com os professores que ideias, né? Tipo, como lidar com esse aluno em sala de aula. Os professores... Assim, só faltavam me abraçar no final. Porque eles falaram, nossa, finalmente alguém veio e explicou o que é cada uma das coisas. Agora faz muito sentido por que ele se comporta daquele jeito. Então, assim, eles saíram de lá muito felizes nesse sentido de... Esclarecidos, né? Exato, porque eles trouxeram exatamente isso que você falou no começo. Eles percebem que aquele aluno tá acontecendo alguma coisa. Não tá normal o desenvolvimento dele, ele não tá aprendendo do jeito que ele deveria aprender. Tem alguma coisa estranha. Eu tenho uma dúvida, porque assim, então parece que é algo
meio comum entre as escolas públicas, essa questão de não ter um acesso. Não só públicas. Não posso dizer muito, não... Joguei e saí correndo. Mas eu acho que tem uma diferença de que talvez os alunos das escolas públicas estejam menos aparelhados em termos de tratamento. Exato, assessorados, né? Mas então, essa é a questão. Parece ter uma parece, será? Que nem a Laura falou na última vez. Mas será que é uma coincidência ou é um projeto? Mas é um fato. É a soja na água, né? Então... Perdi a piada. Mais uma piada que eu perdi. As Calma lá, piadas deixa eu retomar aqui o que eu ia falar. Porque assim, tem uma questão, a gente sabe que o ensino público, isso você pode ver em testes que vão avaliar desempenho em crianças em escola particular e público, você vê que a criança em escola pública tem um desempenho inferior nos testes que se colocam, mostrando a questão como o ensino público ele é deficitário de uma certa maneira. Então você tem uma escola que estimula menos, isso se estimula, né? Você tem profissionais que não estão capacitados não por causa deles, não é culpa dos professores, mas para identificar, e mesmo que vejam um problema, eles não sabem nem como agir. É isso que eu ia falar, assim, a próxima demanda é, agora eu sei o que ele tem, o que eu faço em sala de aula, me ajuda. Assim, a capacitação de manejo também é muito... Eles têm muita sede de, o que eu faço? Agora eu sei o que ele tem, chegou um autista, ele chegou com um laudo. O que eu faço com ele em sala de aula? Como é que eu faço ele aprender? Ele aprende? Ele aprende, então tem esse padrão de sede pelo conhecimento, assim, os professores estão muito... sem ferramentas, assim, e não é por culpa deles, é uma formação, é a realidade, projeto. Um projeto. Muitas vezes eles têm que dobrar, então muitos professores dobram 2, 3 escolas, então quando que eles vão, eu vou parar pra fazer um mestrado, eu vou fazer uma pós, não, eu tenho que pagar a conta, sabe, eu tô dobrando em escola, em em cidades diferentes, né, então só que as crianças continuam chegando e os transtornos continuam prevalentes, a prevalência tá aumentando, e assim, e aí, o que você faz com esses professores, o que você faz com essas crianças? Então, tem essas duas demandas muito grandes, assim, quando a gente vai pra escola, eu não sei dizer o que essa criança tem, e 2, e agora o que eu faço com essa criança? Isso de professores já tem um consenso muito bem estabelecido na literatura, Fulano de Tal 2018. Fulano Zé Tchau 2018. Vozes da minha cabeça. Da minha cabeça, vozes. Que os professores estão numa posição privilegiada para identificação de problemas emocionais e comportamentais. Por quê? Porque eles têm uma visão, por exemplo, com os pares. Eles conseguem comparar. Então, eles têm uma amostra de 10, 20, 30, 40, 50 crianças numa sala. Tem uma média ali, cada um, enquanto tem um comendo areia, outro tá fazendo uma conta de matemática. Acontece. Ele não tem maturidade pra ver esse tipo de coisa. Eu era essa criança. Era eu comendo areia. Ainda sou eu. Tem um podcast, uma pessoa mega trocando ideia. Então, isso que eu falei, é whey ou é areia? Ela tirou da mochila uma areinha. Falei, terra pra plantar. Tem algumas diferenças de desempenho, mas tem crianças que se destacam muito, ou pro bem ou pro mal. Então, pro bem ou pro mal. Criança esfaqueando a professora. E eu vou me destacar! Não, as crianças psicopatinhas. Não, sempre tem um, mas assim, crianças que estão muito atrás das outras, ou que têm um comportamento muito diferente das outras. Então, inclusive, os professores falam uma coisa, o pai fala outra. Sim, também é consenso que existe discordância entre informantes, pais e professores. Então, é muito importante, principalmente quando vai fazer avaliação de criança, os professores têm que estar envolvidos, porque eles estão numa posição realmente muito privilegiada e muitas vezes as pessoas não levam em consideração e não escutam o que o professor tem a dizer. E sim, isso importa muito, tem muito valor. Então, eu ia perguntar exatamente disso, então, agora, né? Você comentou que o seu estudo do mestrado foi justamente aparelhar os professores, e agora o que eu queria te perguntar é a base disso, né? Por que isso é importante? Qual é a diferença que isso vai causar no tratamento dessas crianças, ou na identificação? A identificação precoce ajuda ou não a melhorar o prognóstico dela, por exemplo? Com certeza. O diagnóstico precoce, ou o levante da hipótese diagnóstica
já é um fator de proteção. Então, quanto antes você fizer uma identificação de algum problema, algum atraso, antes você consegue fazer uma intervenção com o diagnóstico fechado ou não. Tem algum atraso? Fechou o diagnóstico ou não fechou? Tá bom, vamos correr atrás do atraso. Então, quando é muito difícil para os pais, por exemplo, de primeira viagem, pais que têm de filhos únicos, pais que ficaram 2 anos trancados em casa na pandemia, eles não sabiam dizer o que era, o que é um atraso, o que é um comportamento inadequado, o que é... E aí, um professor, por exemplo, fala, não, peraí, isso aqui tá muito aquém do que era esperado. Isso aqui tá muito atrás, isso aqui tá muito diferente do que era esperado. Então, os professores têm esse papel muito importante em levantar hipóteses, em falar com os pais. Então, pais, se o professor falar, escuta o professor. Ele não tá querendo pegar no pé do seu filho. Pode tá, mas tem professor que pega no pé, mas tem professor que sabe o que tá falando. E escuta, leva, e quanto antes for feita a avaliação, quanto antes for feita uma intervenção, dá uma olhada, uma atenção pro que tá sendo... O que tá aquém, né, de qualquer tipo de comportamento esperado, isso é importante correr atrás. E como é que a gente faz essa barra, né, do que é o comportamento esperado, do que é o comportamento que tá fora da regra aí? Tem uma coisa chamada Marcos Esperados do Desenvolvimento. Tadã. Por um momento eu pensei que era um cara, que era o Marcos. Tem o Marcos esperado para o desenvolvimento. Ele chega que se desenvolve. Era o esperado. Marcos Pontes, assim, ele chega falando, você pode se desenvolver. Sim, hora de rolar. Falou Marcos. Hora de aprender a Quem ler. que ela vai citar agora? Marcos 2019. Do desenvolve e colabora. Esse mesmo. O Marcos, ele é ótimo, o Marcão. Um cara incrível. A gente gosta tanto quando ele chega no momento certo. Né? Toma uma Às cerveja vezes com ele é Marcão. pontual, né? Às vezes se atrasa. Às vezes não. Às vezes a gente precisa ligar, Marcão, cola aí. Tô precisando de você. É o espírito do Marcão, né? Adorei. Então. Marcos do desenvolvimento. Nunca mais eu consigo tipo, falar. É tipo o nome e o sobrenome, né? Marcos do desenvolvimento. Não, é Marcos do desenvolvimento. Tipo, Ai, por que meu cérebro é assim? nunca mais eu vou conseguir dar uma aula de Eu não Marcos. consigo mais. Agora se eu falar Marcos, vai vir um Você cara. cheirou muita acetona, Fernando. Foi... Não, e não é um cara, é o Marcos Pontes que veio na minha cara. Marcos. O desenvolvimento espacial. Aí a criança começa a jogar melhor as bolinhas, assim, sabe? Andando na lua, assim, o astronauta do Brasil. Não. Volta. Tá, me perdoa. Eu vou dar uma ditada, desculpa. Nossa, Nessa real. essa foi de graça. Ai! Desculpa. Enfim, existe uma coisa, não uma pessoa. Um conceito, não uma pessoa. Que são os Marcos esperados. É mais de Marcos? Tá bom. É o clã de Marcos. Vocês riram, eu não falei nada. Eu só segui. É porque o cuidado que a Thalia tá tomando com a frase, né? Os Marcos parece deixar mais Os engraçado. Marcos esperados no momento. Os pontos. É que o que é nome é Marcos. Tá bom, vai. Não tem como fugir. Vou segurar. Temos um conceito, né, que abrange diversas habilidades, que são os marcos esperados do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Tem alguns pontos, alguns... Meu Deus. Eu aguentei, foi ele. É que eu segurei no Marcos, mas ela falou alguns pontos, então, tipo, eu pensei... Tô tentando, tipo, escapar da palavra, sabe? Aí vem uma palavra Vai. e fala, não, essa não é boa o suficiente, eles vão rir, tudo isso. Tipo, Pode ir, vai. Eles vão rir de qualquer jeito. A minha estratégia é, eu continuo de qualquer forma. Tá bom. Porque eventualmente eles param. Vai, pode ir. eles estão... Deixa ele comer areia, tá vendo? É isso, entendeu? Você não dá palco. A gente não joga o milho palco. pras galinhas. Não joga o milho pras galinhas. Não joga o milho pras galinhas. Eu não vou olhar pra ele. O problema é o Rafael. Galinhas. Eu não vou olhar pra ele. Você só escuta assim.
Então, eu me perdi. Um Marcos conceito Pontes. chamado marcos do desenvolvimento, Isso, que são temos. pequenas etapas. Então, pensa em barrinhas que a Exatamente. gente tem que alcançar no desenvolvimento de uma criança, E correto? corretíssimo. E que são esperados para todas as crianças. E para crianças, jovens, adolescentes, adultos, até quando a gente pensa em demência, né? A gente tem uma coisa meio esperada do que vai acontecer. De Mas- declínio cognitivo. De declínio cognitivo. Então, assim, tem coisas desde reflexo. Eu ia falar do reflexo de Moro, esses iam falar, Marcos Pontes, Moro. Né? Na verdade, não. Na verdade, nem passou na minha cabeça. Essa foi você. Tem várias Areia coisas. também. Eu tô, tipo, tomando muito cuidado Pode com ir, passou. absolutamente Passou. toda a palavra que eu tô Eles falando. conseguiram agora. A gente superou já. Superaram. Agora perdeu a Superaram o graça. Marcos. Tá. Tem desde... Você trouxe de volta, Juliana. Pô. São várias coisas que, por exemplo, neuropediatras, pediatras, desde assim, do nascimento, reflexos que o bebê tem que ter até sustentar a cabecinha. Então, é esperado para determinada faixa etária, meses. Então, aquela história de, cada criança tem seu tempo. Não. Mas tem um intervalo onde é esperado. Não, mas é o esperado. Continua dentro do marco. Eu sei, mas é porque eu acho que às vezes eu acho que às vezes tem essa, é meio radical, né? De tipo, sei lá, é esperado que ela sustente a cabeça, eu vou chutar porque eu não lembro de cabeça, mas entre, sei lá, 2 e 4 meses. Não sustentou, né? E aí não sustentou, tipo, com 2,5 a pessoa já, puta, tá atrasado. Tem um intervalo, né? Sim, parabéns. Tem até Papalha 2016. Sim, esse livro é ótimo. Aquele grandão do Papalha, da borboletinha na capa. Ele é muito bom. E ele tem, é muito legal porque ele tem uma tabela, o comportamento esperado, e aí 50% das crianças fazem isso com 3 meses e meio. A segunda coluna é 90% das crianças fazem isso até 5 meses. Então, metade das crianças começam a apresentar tal comportamento com 3 meses e meio. Um disclaimer não quer dizer que seu filho alcançou por acaso esses marcos cedo, então vamos supor que é de 3 a 5 meses, ele alcançou 3, ele é super evoluído. Dotado, super dotado. Não, Altas habilidades. não tem nada. O alecrim dourado, tudo bem, ele é seu filho, ele é lindo, um encanto, um amor, ele é o seu príncipe. Ele é um bebê excepcionalmente normal. Exato. Isso. Mas posso falar? Fique feliz que ele é normal. Mas aí, o Tá que é difícil. normal? Exato. Curva de normalidade. Mas o que é uma Uma curva de A normalidade? distribuição gaussiana. O que é uma distribuição gaussiana? Cara, vou falando só sinônimos, né? Dado normativo. Deem Google, se vira, busque. Brincadeira. E é isso que a gente tem na pesquisa brasileira. Exatamente. Não, se vira, tá ligado? Essa é a pesquisa brasileira. Dá seus pulos, eu achei, por que você não vai achar? A curva de normalidade. Eu lembro que eu fiz essa pergunta na graduação de psicologia, que eu falei assim: mas normalidade não é o que a maioria das pessoas acham que é o certo, o correto? O que é normal? E ele falou assim: olha, a maioria das pessoas na Alemanha em 1933 achava que Hitler era legal, era bom e tava ok matar judeu. Isso é normal? Isso é normal? Aí eu. Não, a gente. Inverteu a pergunta pra dentro. Cavei um buraco e falei: perdão, me retiro. Porque assim, o que é? A maioria das pessoas é a maioria da... Em 2018, a maioria das pessoas achou que uma coisa era normal. Exato. Pode nomear. Pode falar. Não consigo. Aquele que não deve ser nomeado. Não consigo. Não sai. Tá tudo bem. É isso, assim, não é o que a maioria. Então, a gente tem uma curva de normalidade. O que é? Uma curva... Um podcast. Eu tô desenhando num podcast. Não, mas desenha pra câmera. Não, pode colocar uma imagem, YouTube, assim, né? Não, Tipo- vai pro YouTube, a gente pode pôr a imagem. Na minha cabeça, assim, dentro uma curva. Aqui, assim. Então, sabe quando você vai desenhar o cabelinho de uma criancinha, que você faz aquele cabelinho assim? Da É mais ou menos menininha. isso, da menininha, assim. É mais ou menos isso. Então, a gente tem uma grande parcela da população que faz aquele comportamento, ou que se comporta daquela forma, ou que tem aquele QI, por exemplo. E aí a gente vai indo para os extremos. Então, vai diminuindo a quantidade da população que apresenta aquele comportamento, que tem aquele QI. Então, quanto mais alto vai ficando o QI, menos parte da população a gente tem. Quanto mais baixo vai ficando o QI, menos quantidade de população a gente tem. Então, essa é a curva normal. Então, a gente poderia, assim, explicar a curva da normalidade como a frequência das pessoas terem aquela carinha ali. Aquela característica. Aquela característica. Então, se a gente tá imaginando de novo a curva aqui,
a maior frequência, então, maior parte das pessoas vai se encontrar aqui. Então, se a gente for tirar uma pessoa ao acaso, tem mais chance dela estar aqui. Perfeito. A ideia da curva da normalidade é que a maior porcentagem tende à média. Então, a parte gordinha é próxima da média, quanto mais próximo da média, maior a concentração de pessoas. É que tá todo mundo, tipo, visualizando a mesma coisa, a gente tem que explicar e tá todo mundo, cada um no seu gráfico, bizarro. fazendo... Mas acho que ficou claro pra galera. Esperamos. Se não Só ficou, pra- por favor, não, é, comentários. Ou faz um mestrado aí, que você Então, De novo! ou você pesquisa só brasileira. vai no YouTube e escreve lá, curva da normalidade, tá mais fácil. Mas, a aula do Naruhodô, Altair de distribuições, Altair de Souza. Ótimo. mas o porquê que eu fiz a pergunta? Porque a gente socialmente sabe que se você falar que algo não é normal, vem com um viés de preconceito, pra ir pra lá. Então, só falar que a gente tá falando de questão estatística. Exato. Normalidade é um conceito estatístico, gente. É o que a gente tá usando aqui. Não é moral, né? Não tem um viés de bom ou ruim. Exato. Não é um julgamento de valor, né, de qualidade. Exato. Me perdi. Marcos. Marcos. Pontes. Então, crianças podem estar... levantou a cabeça com um mês, nasceu já assim, ó, com o no pescoço. Não quer Nasceu dizer... fazendo egípcia já. Não quer dizer que é um gênio. É um morto muito louco. É um bebezinho. Nasceu morto muito louco. Não é muito bom. Não. Enfim, a gente tem marcos esperados do desenvolvimento para as crianças. E é isso, sim, mais a metade das crianças já começa a apresentar esse comportamento nessa faixa etária. Mas o meu filho ainda não. Ele tem uma pergunta. Não, eu tô Não. tentando na cara do Rafael. Ignora eles. Não joga milho para as crianças. Exato. Não joga milho para as crianças. E aí, mas o resto das crianças... Mas meu filho tem 3, 5 meses e meio e ele ainda não apresenta esse comportamento. Calma. 2 meses, não 2 anos. Exato. Cada criança tem seu tempo, com uma margem de erro de 2 meses, não de 2 anos. Meu filho tem 4 anos e ele não fala. Espera, cada criança tem seu tempo. Não. Exato. Não. Não. Corre no neuropediatra. Corre pra fono. Mas se meu pediatra falou que é normal? Demite seu Troque de pediatra. pediatra. Troque de pediatra. Exato. É bem comum chegar caso de avaliação psicológica de mães, e aí não é culpabilizando a mãe, não sou psicanalista, mas de você... Ele não perde a chance. Não é o quê? Psicanalista. Ele não perde a chance de dar um tapa. Brincadeiras ou não. Não é brincadeira, a gente sabe que não. De mães que trazem e que o filho já, sei lá, tem 5, 6 anos, ainda não fala, ou tá super atrasado, e ela realmente acreditou nessa fala do médico que não, cada criança tem seu tempo, e ela ficou esperando esse tempo que não chegou. E aí, O tempo dele é nunca se não fizer alguma coisa. exatamente. E o quanto que ela é prejudicada por causa dessas questões que as pessoas vão falando, não, cada um tem seu tempo, vai desenvolver na hora certa. E essa desinformação gera muito mais prejuízo a longo prazo também, porque a intervenção podia ter sido feito antes. Sendo feito antes, você teria um... Melhor prognóstico. A Prognóstico gente tem melhor. uma janela de desenvolvimento, né? A gente tem, pensando em neurodesenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, né? As crianças, nos primeiros 3 anos de vida, é um momento que o cérebro mais se desenvolve. Um boom de desenvolvimento. A quantidade de informação, de coisas que uma criança aprende nos 3 primeiros anos de vida é mais alta do que todo o resto ao longo da vida, né? Em termos proporcionais. Então... não percam a janela que a criança tá criando as conexõezinhas neuronais. Estimula a criança até não poder mais, entendeu? Esse é o desenvolvimento precoce. Essa é a intervenção precoce. Corre pra se desenvolver enquanto tá crescendo ali o matinho, entendeu? Tá fazendo as conexões, tá aprendendo. Depois, ela vai aprender depois? Provavelmente. Talvez sim, talvez não dá pra saber. Mas... quanto antes for feito qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de manejo, melhor. Legal. Vou Não, eu tinha uma pergunta capciosa pra fazer. Não pra quero. Eu ia usar Ela- essa ela- palavra nesse instante. Não quero mais assunto. Você não quer fazer uma light? Não, é porque. Qual que é o seu nome Marcos. masculino favorito? Além de Marcos. Ponte. Obrigado. Não, que eu Não ia vou te perguntar- contar, senão você vai roubar o nome do meu filho. Nossa! Já temos planos aí, né? Marcos Pontes, mentira. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Você tá falando que tem uma janela de desenvolvimento, né, até os 3 anos, que em tese seria um momento
propício para você fazer qualquer tipo de intervenção, porque é quando ela seria mais efetiva, porque você está intervindo direto num cérebro em desenvolvimento na melhor época possível para você corrigir algum possível distúrbio, uma possível alteração no desenvolvimento. Só que existem muitos serviços de saúde que requerem um diagnóstico para você fazer esse tipo de intervenção. E o DSM coloca uma idade mínima em vários diagnósticos de transtorno de neurodesenvolvimento. De 6 anos. Tipo TDAH. Nomeando, TDAH e TEA, né? Os dois precisam de 6 anos mínimos para o diagnóstico. Apesar de você TEA poder... Não precisa mais? TEA não. Nunca TDAH precisou. sim. TDAH sim. TDAH TEA sim. não. TEA não. Sim, TEA não? Eu jurava que TEA precisava de 6 anos. Nossa, Tudo bem, não você precisa. veja. Imagina. Não, eu sei que dá pra Novinho. identificar, Pela Bíblia a gente mas consegue pra... identificar. Não, dá pra identificar, mas pra você colocar... Fechar o signo- diagnóstico, não dá não. porque tem- TEA é. não tem. Não tem? TDAH tem. Tá. TEA não. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, TDAH, né? O que é bom, o que é bom. É o que é ótimo, exato. Porque a pergunta é justamente essa. Para TDAH, a gente sabe que a janela é até os 3 anos, mas eu só posso fechar diagnóstico e começar a intervir depois dos 6. Aí a criança, o moleque tem o moleque. demônio no corpo. Posso falar sobre mim? Tem o demônio no corpo. Deixa eu falar o que eu fazia. Com 5 anos e 11 meses, mas ele não é TDAH. No momento em que ele fez festinha de 6 anos, que ele comeu o bolo e todos os amigos e o balão, aí ele é TDAH. Não consegui esperar a minha Caraca, ele vez. comeu o balão também. Comeu Aham. balão, areia. Ele é a criança que tava pendurada no teto. Sabe aqueles buffets chiques que tem o trenzinho? Ele é a criança que tá pendurada pelo pé no trenzinho, sabe? É o que mais se diverte. Aham. E aí eu era criança, ia correndo e cuspia nas pessoas, assim. Cuspi, sai correndo. É isso, não é TDAH, não? Isso é perversão. A areia que ele estava comendo, ele cuspia nas pessoas. Mas eu era sempre o mais agitadaço. Minha mãe é chamada na escola toda semana. Fofa, ela deve te amar muito. Mas você É batia em nóis. pessoas, né? Não, eu não bati em pessoas. Só em animais. Eu só respondi a professor. Desafiador, né? Só engatinho. Só em gatinhos. Não, Eu adoro era gatinhos. desatenta. Só desatenta constante. Eles estavam comendo areia e ela tava caçando borboleta. Exato. Ou, na verdade, eu tava no meu mundo completamente imaginário, olhando pra qualquer coisa, assim. Turururu. Turururu. Sabe aqueles vídeos da bolinha de gude que vai pingando em vários lugares, aí entra e aí sobe o negocinho. É isso, ela tava nesse vídeo. Eu tava nesse vídeo. Ela tava presa nesse vídeo. Não, eu viajei, não sei. Não, eu conheço o vídeo, mas... Não conheço. Ele falou viajando, eu pensei ela escutando música de elevador, olhando pra parede, assim. Caçando borboleta. Então, imagina isso numa sala de aula, cara. Você tem uma criança caçando borboleta no videozinho lá da bolinha, 2 capetas se pegando de ai, caiu os lápis no chão, ai, cutucando o outro e tal. Aí uma criança com, sei lá, 2 com autismo, 1 com autismo, e outro, sei lá, 5 que estão minimamente acompanhando o que a professora tá falando, minimamente interessados na geografia do Brasil. É o caos. Meti o fenidato na água. Não. 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 Talvez. É um projeto. É uma possibilidade. Junto com as gotinhas de vitamina C, né? Flúor. Metilfenidato, vitamina C. Recentemente alteraram os marcos do desenvolvimento, né? Principalmente depois da pandemia, mudou as idades. O que você acha disso? Cara, tem muita criança vindo com diagnóstico de TEA agora. Depois do... Nossa, teve um boom de diagnóstico. Um boom de diagnóstico de TEA depois de 2 anos em casa. E a gente brinca, até brinquei com algumas colegas que fazem avaliação, intervenção, elas falaram assim, criança de pandemia, TEA de pandemia. Por quê? É um filho único que os pais têm que trabalhar, ou se eles não têm que trabalhar naquele momento, eles estão de saco cheio, estão em privação social, eles estão em privação como qualquer outra pessoa também, não tá legal, gostoso pra eles, e eles querem paz. Eles não querem ficar brincando, sentado no chão, lendo livrinho, ou brincando de Lego. Eles querem paz. Então, eles chamam quem? Marcos Pontes. Chama o Fernando. Eles chamam o Bita. Eles chamam a galinha pintadinha. E o que é? Você já viu assistir a galinha pintadinha? É Deus me viciante. livre, não. Toda sexta-feira. Comendo sucrilhos. Exatamente. Eu boto enquanto eu tô no banho. Comendo sucrilhos com Cara, açúcar. você deixa na televisão, você fica...
Porque o negócio gira e pisca, você fica tipo, vai derretendo, assim. Você até sai um negocinho. Caramba. Nossa, mas catarro nem... Não é, não, sério. É líquor. Tá denso. Cara, Bunda Bita, Peppa Pig. Presta atenção, se você ouvir uma criança que nasceu em São Paulo, eu moro em São Paulo, falando que nem carioca, porque ela assiste Peppa Pig. Ela assiste muito, a ponto de alterar a linguagem dela. O Fernando teve um insight. Cara, é real. É empiricamente baseado, mas é real. Sei lá, traz um biscoito. Eu falo assim, ela assiste Peppa Pig? Ai, eu adoro. Tá explicado. Tá explicado. Enfim, sim. E aí, assim, o que é isso? Não tem estimulação de interação social, não tem... Estimulação sensorial, estimulação de linguagem. Então, o que acontece? Essa criança vai emitir comportamentos compatíveis com TEA e vai deixar de emitir comportamentos que são déficits compatíveis com TEA. Então, ela não brinca com outras crianças, ela não olha no rosto, ela tem movimentos estereotipados, ela tem atraso de linguagem. Ela é TEA? Não, ela é TEA ou ela é subestimulada? Ou ela é uma criança que estava em pandemia por 2 anos? Eu ia perguntar justamente isso, que eu sei lá, minha opinião pessoal aqui, A gente não trabalha com opinião pessoal. Trabalhamos aqui, nós trabalhamos com opinião pessoal. Tá bom. Mas... Rafael 2022. Rafael 2022. Não vai 2022. Mas... Sei lá, eu acho que... Eu não fecharia um diagnóstico de TEA de uma criança que, depois de passar 2 anos de pandemia, eu faria uma observação. Não quer dizer que eu não interviria, mas eu não daria o diagnóstico. Perfeito. Vai intervenção... Porque não faz sentido. É tipo, você acabou de passar por um puto de um estressor, da parte de privação. Teve falta de comportamento de pares para ter um desenvolvimento. Então, não dá pra fechar um laudo desse. Seus pais estão deprimidos, ansiosos, estressados... E é foda porque o atraso ele aconteceu em praticamente todo mundo de qualquer idade. Tipo, qualquer questão. Todo mundo se fudeu. Pode falar palavrão? Não, pode. Todo mundo se fudeu. Tá encorajado a falar palavrão. Eu fiz uma avaliação de um... Calma aí, deixa eu só segurar algumas informações. Eu fiz uma avaliação de um caso de um adolescente em que... Uma família meio difícil, que falava assim, meu filho é burro, meu filho isso, sei lá o quê. E ele tinha muita dificuldade. Por quê? Porque os 2 anos acho que foi o final do ensino fundamental, ele fez na online, então... Não fez, as provas ele não estudou, foi tudo colando, não sei como foi o sistema de prova. E no ensino médio, que voltou a ser presencial, ele tinha dificuldade em matérias de 2 anos atrás, porque não estudou. Então ele Mas não tinha... é exigido de um primeiro colegial... E aí começou a ter suspeita de algum tipo de diagnóstico. Será que ele tem DI? Será que ele tem TDAH? Será que tem... Não, ele passou por uma pandemia. Ele é subestimulado. Só que isso acontece com todas as idades. Quanto que a pandemia ela tem dificultado o desenvolvimento em qualquer área. E até por isso essa mudança dos marcos do desenvolvimento, se eu não me engano. E foi... forçada essa mudança dos marcos exatamente por conta da questão da pandemia. Por favor, considerem os últimos 2 anos, né? Mas... Tipo, tem um asterisco, assim. Considerar os últimos 2 anos. Como que eles conseguiram fazer tão rápido essa avaliação desse atraso ou dessa mudança? Eu não fui atrás de como é que foi o estudo pra fazer os marcos do desenvolvimento, os novos marcos. Eu só soube que agora são novos marcos. Então... Só pra eu saber, se eu fizer uma avaliação nova, eu vou ter que basear nisso. Sim. Você já devia estar levando em consideração. Não, tipo, uma criança que... Não uma criancinha, tipo, um adolescente. Não, mas um adolescente não. Porque o desenvolvimento dele tá falando só a questão do desenvolvimento psicomotor. Não é tabela nova, não é tabela normativa. Não mudou, tudo. Então tá bom. Não, é só pros de agora. Então só que eu acho que 2 anos, 3 vale anos. na anamnese você mandar esse prejuízo estava presente antes da pandemia ou surgiu durante a pandemia. Porque aí você já mata a charada de, ele ficou mais, sei lá, retraído. Eu pensei que eles fizeram uma tabela nova, tipo, agora é esperado que crianças que entrou no ensino fundamental já tenham dificuldade acadêmica ali por causa disso. Tem até um projeto, desculpa. Não, tem coisas que não. A pandemia, por mais que grave que seja, não muda. Tipo, QI, ela não mudaria. Vai ter atraso. Subestimulação. Depende. Depende. Mas tem até um projeto de uma das alunas lá do programa que ela tá fazendo assim, ela vai avaliar essas crianças logo após o retorno das aulas presenciais. QI, enfim, uma série de habilidades, de Marcos. Derreteu. Peppa Pig. Telas Tela azul. Peppa Pig. Saiu com o galinha pintadinha hoje.
Bom dia! Enfim, uma série de habilidades que essa criança deveria ter, enfim. Vamos ver uma foto do agora. E depois, 1 ano depois de aula presencial, vida normal, voltamos. E ela quer ver se essas aulas presenciais conseguem servir como uma estimulação para essas crianças que estavam com algum problema de comportamento, ou com algum déficit cognitivo, por exemplo. Se isso já serve como estimulação, ou se não, realmente, com pandemia ou sem pandemia, ela estava com algum rebaixamento. Porque muitas coisas muitas professoras falaram, pelo menos em creche, né? Chegou uma criança, a gente achava que ele tinha autismo, porque ele não falava, porque ele só ficava no canto, porque isso, que aquilo. Deu 2 meses de aula e ele não tá falando. Floresceu. De repente. Atingiu todos os marcos. Em 2, 3 meses. Porque em casa ninguém estimulou, porque todo mundo ficou no celular, porque todo mundo ficou no tablet, inclusive. Mas aí a gente traz uma questão muito importante que vale a pena a gente falar sobre o quanto que a sociedade hoje em dia se organiza através de coisas que você tem que ticar na vida. Então você tem que ticar na vida fazer uma família. Você tem que ticar na vida ter um filho. Será que tem que? Então, essa é a grande questão. É um projeto. Projeto. Eu nem tava aqui, mas eu já peguei. Essa ref eu peguei. Continua botando fogo, né? Essa ref eu já peguei. Mas por quê? Isso vale, assim, de questionamento para as pessoas que estão assistindo o podcast mesmo. Que a gente tem essa... Fernando está colocando água, porque vai vazar no som, né? É o momento de vocês irem no banheiro, o queridos ASMR, telespectadores. não, é ASMR gostosinho. Tô falando um negócio sério. Posso? Obrigada. Nossa, hoje o TDAH tá assim, ó. Nossa, velho. Você não devia ter dado acetona pra ele cheirar antes. Nossa, velho. Cara, é Que bizarro. arrependimento. Então, mas é bizarro, porque pensa que essas crianças ficaram 2 anos em casa, vem... Criança do Fernando ficou 2 anos. O Fernando criança. Cara, mas é sério. Vendo a Tortilha Challenge. Já viu? Muito bom também. Vendo isso. Tipo, 2 anos. O que elas se estimularam? Mano, nada. Então, assim, você passa o TikTok, o feed do TikTok, é isso que você vê. Eu não tinha TikTok, uma amiga minha me obrigou a baixar. É justificativa. Pior erro que eu cometi. É um buraco negro de tempo, cara. Você fala, deixa eu só... 4 horas depois. O que eu fiz? Tem gente lambendo Tô fazendo slime, tipo. Lambendo o microfone. Tá. Não, verdade. Você vai passando no feed do nada, é tipo live. Tem uma tiazona ou fazendo tarô, juro, live ou é tarô, ou tem tipo uma mina muito esquisita fazendo. Meu Deus. Caso vocês queiram a SMR da Thali, Thali ASMR. no privado. Vamos fazer um looping disso. A gente faz um lo-fi pra estudos e a Thali faz... Desculpa. Agora é muito sério, desculpa. A gente faz um looping. Eu preciso apagar o TikTok. Apagar o TikTok urgente. Mas enfim. Voltando. É isso que as crianças foram estimuladas, cara. Exato. Mas aí que tá. Você trouxe uma questão muito importante de o pai chega, ele tá cansado, ou ele não tá afim de brincar, ou... Né? Assim, a gente vive essas jornadas duplas, mulheres triplas, de trabalho, e a gente tem essa carga de dar conta. Então, assim, quando eu falo que a sociedade impõe pra gente uma lista pra ticar, é isso. Então, você tem que ticar a lista de encontrar o amor da sua vida. Você tem que ticar a lista de casar. E aí, você tem que ticar a lista de formar família. E aí, você tem que ticar a lista de ter filhos. E aí, você tem que... Saudável. Exato. Que toda essa lista tem sempre um asterisco, né? Você tem que casar com o amor da sua vida e ser muito feliz. Vocês não brigam. Exato. Vocês não discordam. Vocês se amam eternamente. Não é então, assim... Viveram felizes para Você sempre. teve alguma experiência assim? Até hoje não. Então, assim, isso... Por que eu acho legal a gente trazer isso pro debate? Porque a gente vê, sim, muitas famílias, muitos pais, muitas mães que não queriam ser. Então, assim, acabaram indo por pressão social. Você quer mesmo trazer esse assunto hoje? Eu acho que Quanto é tempo a importante. gente tem? Assim... Qualquer coisa você tira o carro e põe aqui na frente. Porque Quer falar de papéis sociais? Sério? Eu ia perguntar de comportamento adaptativo, mas se é aí que a gente... Eu não sei como a gente chegou aqui, mas... Então, eu tô quieto, observando aonde estamos indo. Eu só tô, tipo... Do nada, tipo...
Tipo, a gente tá falando, não, porque o autismo, mas por que a mulher precisa ser mãe? Eu, tipo, Eu não queria ser mãe, né? Tipo, mudou o tema. Na verdade, a gente Não, nem se quiser precisa seguir, pode ser necessariamente mesmo, entrar não nessa se pauta. sinta- Não, pode entrar. Eu quero coisa ser mãe ou é uma pressão social para Ou ser... é um projeto. Também. Não, De mas- dominação. E não é só ser mãe, você tem que ser mãe de uma criança saudável. Porque Exato. se a sua criança não for saudável, a culpa é Freud. da mãe. Como Que sempre. é a mulher, no caso. Exato. Que a mãe é que é geladeira, o homem não é a geladeira, a Não. mãe é a geladeira. Exato. O homem provê, né, o gente? homem no máximo é o frigobar. Porque o espermatozoide ficou lá quentinho, né? O problema da geladeira é a mãe. Exato. É. Assim, a gente não precisa necessariamente entrar nisso, porque né, a gente tá desvirtuando do tema do podcast, mas Assim, o que eu quero tema. trazer... Não tem tema. quiser. Tema é pesquisa. Não, Exato. mas o que eu quero trazer é isso, assim, que a gente vê crianças que não foram estimuladas em casa e etc. E muitas vezes é por um cansaço do pai, um cansaço da mãe, mas você vê muitas vezes, assim, se você vai olhar o histórico da família, você vai olhar o porquê, por que você teve filho. Ah, Porque sim, ficou em branco, né, no questionário. porque a gente já tava casado. Tá, mas Aconteceu. aconteceu. Então, Sério? Em 2020. Virou um mortal aconteceu. farpado, caiu na hora certa. Ah, voltando pra casa, tinha Em uma criança na rua. 2020, família classe média alta, aconteceu. Você não sabia. Você não fazia ideia. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que é algo importante pra todo mundo, individualmente, homens e mulheres que estão assistindo, se questionar sobre o quanto que você tá sendo subjugado por uma vontade social e o quanto que é realmente uma vontade sua. Não, e você tá preparado pra ter um filho que talvez não seja perfeito? Porque é uma bela de uma roleta, né? Rola! Rola. Então, Rola. Não veio de mim. Não veio de mim. Dessa vez eu estou quieto. Eu estou quieto. Não veio de mim. É uma bela de uma rola. Passou na minha cabeça? Passou. Mas não veio de mim. o controle inibitório tava de acordo aqui. Esse aqui falhou. É que é um mal contado, tá ligado? Às vezes ele tipo, controle limitário, às vezes é tipo. Ai, caralho. Me chamem mais vezes. Enfim. Era só pra trazer. E tem isso, e tem outra coisa, que é um outro fato muito importante. Tá bom, quero, realmente, eu refleti, quero ser mãe. O que eu faço? Engravida. Não. Sexo. Transa. Era uma vez a mamãe e o papai. Não necessariamente mais. Nem disso a gente precisa mais. Enfim. Você tá no banheiro do metrô que você vai. Muito obrigada. Só um adendo, brincadeira. Embroxar. Mano, não, agora não. Ó, o quão inseguro tem que ser um homem com o próprio pau pra gritar pra uma multidão. Fala que eu sou imbrochável. Imbrochável. Não, e ele ainda vai pra mulher dele. Meu pau sobe sim. O melhor, meu pau sobe. O melhor é a cara da mulher dele, tipo. Sobe não. Vocês não sabem de nada, pessoal. Broxar, porque pra broxar precisa ter pau. Ele já tem prótese, ainda mais pau. Já pensou se alguém descobre que, tipo, do nada, sei lá, a ficha médica dele também tá travada por 100 anos? Nossa. Além da vacinal? Porque já pensei, tipo, não, ele tem um micropênis. É bem provável. Já pensou? Tudo faz sentido. Cara, foi- Faria muito sentido. Enfim. Por isso que ele trocou, Vamos né? 3 voltar, espaços. pessoal. Vamos voltar antes que a gente seja processado pelo Estado? Nunca mais. Não, se tiver ver uma ditadura, a gente apaga o vídeo. Nunca Eu nunca falei aconteceu. nada. Ele apaga o vídeo, a gente borra a cara de todo mundo A e cara do passa só o áudio. inconsciente foi É. maravilhosa É. nesse momento. Porque tranquilo. 40 vídeos com a gente aparecendo, aí tem um que a gente borra a nossa cara, ninguém vai suspeitar. A gente muda e posta em outro canal. Ah, tá bom. Tá. Beleza. A gente muda, coloca aquela voz de Desculpa. proteção Enfim. à vítima, sabe? Deixa eu vou falar. falar, inimigo Aí eles pênis. vão pra sempre agora. Foco. Desliga o Miguel. Acho que o Docô faz isso às vezes. Aí, pensando desenho. que assim, muitas vezes, eu quero ter filhos, ok, é o meu sonho, eu tô... Entendi. Tô Li aceito. preparada. Os pais não sabem o que fazer. Você fala, olha, você tem que ler a historinha, não do lado do teu filho, lê de frente pra ele. Troca, faz contato Olhar. visual. Quando você estiver falando com ele, não é pra você dar bronca de cima. Você abaixa, fica na altura do olhar dele e conversa com ele. Faz ele olhar pra você, pra sua boca, pros seus olhos.
Não vou mais fazer piada. Pode continuar. Você tá lutando contra o impulso, né? Olha o controle, a meditação. Tá tipo escorrendo uma lágrima. Eu tô tentando muito. Você viu aquele meme do maluco suando assim? Os pais não sabem, porque assim, toque, você vai na maternidade, toque teu filho e um handbook de como não matá-lo. Como não matá-lo, a enfermeira até faz. Tipo, ficou roxinho, você vira de ponta cabeça que tá alguma coisa engasgada, sei lá. Esse é o máximo que te ensinam. Amamentar, mais ou menos. Pronto, acabou. Ninguém fala assim, olha, como que você vai estimular cognição social da tua criança? Como que você vai estimular, proteger ela de abuso sexual? Como que você vai estimular cognitivamente uma criança? Não é dito isso. Então, por que a gente tem muita criança que tá subestimulada? Porque realmente os pais não sabem como fazer. Ou os pais foram subestimulados, tem toda uma questão social. Mas quanto também isso não é o mesmo problema que os professores têm? Né? Tipo, não tem Exatamente. acesso. Não Informação. tem como... Porque eu vejo uma diferença, por exemplo, tem uma amiga minha que ela, recentemente ela foi mãe. Ela é mãe, né? Tá viva a criança. E ela também. E é interessante quando a gente vai conversando, porque ela estuda muito, porque ela é psicóloga, e ela estuda muito a questão do salto-desenvolvimento da criança, etc. Então ela sabe exatamente quando ocorre, aquela criança começa a ter um comportamento mais diferente, ela sabe porque é um período de salto-desenvolvimento. Então, o quanto facilita pra ela cuidar da própria filha. Porque ela tem um embasamento teórico, porque ela tem um arcabouço teórico que instrumentalizaram ela porque ela tem que fazer ou não com a filha dela. Exatamente. Quantas pessoas têm isso? Só ela. Não tem um telecurso 2000 de como ser um bom pai, uma boa mãe. Eu tenho. Se eu fosse presidente... Mentira. Eu Votem para o Fernando. Não, eu juro. Se você fosse pai ou mãe, você devia fazer um curso. Você tinha que fazer um curso. Tem esses cursos de parentalidade hoje em dia. Mas, tipo, aqui no Brasil tá começando. Mas é porque aqui no Brasil tem os cursos de parentalidade séria e tem o coach materno que... Sim, só que aí agora imagina que você demora 2 horas no transporte público pra ir pra um trabalho, que é um esforço físico absurdo, e você demora mais 2 horas no transporte público, 2 horas chutando baixo, pra voltar pra casa. Você chega na sua casa, você tem que cuidar de um número expressivo de pessoas, de casa, etc. Você vai fazer um curso de parentalidade ou você vai me mandar pra aquele lugar? Desculpa, querida, não vou fazer. Nem se for oferecido de graça. Tipo, eu tenho que alimentar uma criança. Eu tô tentando. Não, mas é isso. Tipo, cara, a gente tem que ter segurança alimentar antes de ter estimulação cognitiva. Não, entende? Tipo, a gente tá numa questão social muito mais complicada. Que é isso, a gente vai avaliar uma criança numa cidade super carente. O menininho estava morrendo de fome. Lembra disso, dessa história? Eu lembro. Que a gente tava avaliando numa sala que tinha pão de queijo, porque foi oferecido pros profissionais que estavam indo avaliar. Ele olhando pro pão de queijo. Como é que você vai fazer uma avaliação cognitiva se o menino está com fome? Como é que você vai fazer uma estimulação cognitiva e ensinar os pais como fazer uma parentalidade efetiva, afetiva, etc., se eles... Não tem comida em casa. Chega a ser quase prepotente, né? Tipo, não tem comida em casa. Mas você tem que brincar com seu filho. E o cara vira pra você e fala, não, mas eu brinco com ele, eu coloco um pão na mesa. E aí, é que ele vendeu o almoço pra pagar a janta, né? Exato. Tem algumas estratégias compensatórias, tipo, olha, vai tomar banho. É uma criança pequena que você ainda dá banho na criança, por exemplo. Teve até um estudo muito legal que foi feito nos Estados Unidos, que eles deram tablets pras famílias e falaram assim, ó, você vai ligar esse aplicativo X na hora do banho. E no final do dia você vai responder esse questionário. Tipo, como que você tá se sentindo hoje? O que você tá pensando, não tá pensando? Enfim, tipo meio um questionário do dia, assim, resumido. Depois eles foram analisar esses dados. E aí eles perceberam, e o aplicativo era tipo um gravador. E aí eles perceberam que no dia que os pais estavam mais preocupados com questões, foi durante a pandemia, questões de saúde e questões financeiras, eles falavam menos palavras com os filhos na hora do banho. Então, assim, tem que dar banho no seu filho de qualquer jeito, fala com ele. Já é uma estimulação cognitiva, já é uma estimulação de linguagem. E é um momento que você tem que estar com ele, porque você tem que dar banho nele. Teoricamente, sim. Você vai cantar a musiquinha da escola, você vai, agora limpa o corpo, esfrega, pega o sabão, espuma. Você já vai narrando o que tá acontecendo, não precisa ir muito longe. Mas os pais que estão mais preocupados com questões de saúde, questões financeiras, tendem a falar menos com os filhos, porque a gente tá mega preocupado com a nossa vida que tá rolando. Você vai... Não, vou deixar eu estimular meu filho aqui. Você não sabe se você vai conseguir pagar a janta pra aquela criança. Então... E acho que na pandemia a gente viu... Pelo menos uma coisa que eu vi muitos professores conversando, né? De que os professores, querendo ou não, têm um certo preparo para lidar com as crianças em sala de aula. E tinha muitas crianças que agora estavam em casa, os pais
conviviam pouco ou quase nada com a criança, e aí os pais não sabiam lidar com o comportamento da criança, né? E aí era aquela coisa maluca, tipo, de alguns professores finalmente se sentindo reconhecidos, mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente sabe que para o desenvolvimento adequado o ambiente é muito importante, e aí o professor mal e mal consegue manejar em sala de aula, e a criança fica em casa com 2 pais que quase não interagem com essa criança, não conhecem como ela funciona, não conseguem modular o ambiente, e a criança faz o que quer, e aí todos os problemas de comportamento que talvez ela já tivesse pioram. E aí acho que é o oposto dessa situação, né? Daquele pai que, tipo, até poderia passar tempo com a criança, mas não passa. Tem alguém que vai passar por ele. Agora na pandemia não tinha mais, e aí agora eu sou obrigado lá a ficar do lado do meu filho pra fazer lição de casa. Ele não sabe. Eu não sei. Eu não sei também, exato. E não fica, tem então não repertório. faz. E aí não desenvolve também. Foi caótica a pandemia nesse sentido. Aí a gente vai ver os resultados da pandemia por mais muitos anos ainda. Opa. Desde comprometimento de sequelas, né, de Covid, enfim, cardiovasculares, até das crianças, jovens, adolescentes, enfim, vem muita sequela aí por muitos anos ainda. Eu penso, por exemplo, em coisas como, tipo, prova de Enem, vestibular, essas coisas devia ser reformulada, porque quem tá terminando... É um projeto? Não, devia acabar, devia pôr fogo. Idealmente sim, mas isso não aconteceu da noite pro dia. Só que, tipo, pensa no cara que terminou o terceiro ano do ensino médio ano passado. E provavelmente ficou o segundo e o terceiro ano inteiro em homeschool, tipo... Homeschool não, porque é outra coisa. Mas, tipo, tendo aulas online e não aprendeu nada. Se aproveitou, sei lá, metade do currículo que ele poderia. Aí eu coloco uma prova da FUVEST, do Enem lá, super complexa, cobrando um conteúdo que o cara não teve condição de aprender. E quem teve conexão com a internet. Uhum. Tem essa também, tipo. É foda, né? Porque quando a gente vai falar pra resolver um problema, a gente tem diversos outros problemas ali atrás, né? Dá vontade de tirar, Dá vontade de botar fogo em tudo. Porque quando eu falo da questão de um curso, aí você fala, beleza, mas não tem o que comer. Aí você fala, meu Deus do céu, realmente, como que uma pessoa vai querer fazer um curso se ela não consegue nem comer? E sempre vem um problema atrás do... Bolsonaro, filho da puta. Por isso tem um problema atrás do outro. Fala, Bolsonaro! Mas eu acho que, pelo menos, sei lá, de novo, né? Minha perspectiva, mas eu acho que a gente também tem que preservar um pouco nossa saúde mental, de tipo, não dá pra gente resolver todos os problemas, né? Tem coisas que estão além da nossa isso, Eu a ofereço gente- curso aos pais. Acabou aqui no Acabou propósito. isso. mas é isso, Acabou. tipo, Não, mas é isso, a gente... Tudo que eu tenho a oferecer. Eu acho que Quanto tem um mais limiar. você estuda, a gente brinca, né, assim, que teu conhecimento é uma bolinha no mar. Quanto mais você estuda, mais cresce a tua bolinha. Só que quanto mais você conhece, obtém conhecimento, mais você percebe o que você não sabe, o que você não conhece, o que falta. Então você tem que ter uma humildade, falar assim, meu, o que eu tenho braço pra fazer? O que eu tenho perna pra fazer? Eu vou avaliar essas crianças, dar um laudo. E é isso. Consigo levar todas essas crianças pra minha casa, pra comer na minha casa, pra dormir na minha casa, levar todos esses pais. Falar, não, eu alimento o teu filho, você faz um curso aqui, eu estimulo o teu filho. Não dá, não. Então a gente vai fazer o que a gente pode dentro daquilo. Por isso que psicólogo todos deveriam ter valor social, porque você atende, você precisa pagar suas contas, mas você vai atender pessoas que pagam menos ou que não pagam nada. Porque você atende minimamente você faz o teu papel social ali, sabe? De novo, nem todo mundo pensa assim, mas temos que começar de algum lugar. Cry. Então, mas até então a gente estava falando sobre neurodesenvolvimento, sobre a intervenção na primeira infância, sobre como as janelas em que a gente pode fazer intervenção para ter um prognóstico melhor nos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas esse era o tema do seu mestrado, né? Agora a gente está querendo... A ideia aqui é perguntar, e no doutorado, você continua nessa linha? Você tinha dito que era uma linha diferente, então o que você está fazendo no seu doutorado? A gente brinca que o pessoal da academia gosta de sofrer, então pouco concordo, Eu também concordo. Então, Eu não tô mais lá. você sofreu, sobreviveu, então vai pro doutorado e vai fazer Dá para sofrer mais, né? um projeto mais difícil. Brincadeira. Sim. Bom, no doutorado eu queria mudar um pouco o tema e tal, e eu falei pra minha orientadora que eu queria fazer instrumento. Queria trabalhar com instrumento, porque eu sentia que eu já tava um pouco, não sei se cansada, saturada, ou muito confortável na parte de avaliação. Eu queria sofrer. caçar a pulga pra me coçar. Queria, exatamente. Falei, deixa eu pegar uma coisa bem difícil que eu não sei. Instrumentos. Psicometria. Eu fui mais longe, desculpa.
E aí eu falei, tipo, psicometria, bora, vamos. E aí falei pra ela... Pera. O que é psicometria? O Rafael é mais psicometrista que eu. Não sou, não. Eu só sei fazer o teste. Que medo de falar... Thali, você é especialista aqui. Psicometria. A ideia é essa, assim como o próprio nome já diz. Medir sua alma. De média psicológica da pessoa? A gente mede a mente. Mentira, a mente não existe. São só nada. 32 centímetros. Microcefalia. Você olha pra ela e você olha pra mim. Parou! Só pode olhar pra mim agora, você. Não pode olhar pra Tem ele. que pôr o bagulhinho de E você cavalo, só né? pra ela. Ok? Ou pro microfone aqui, ó. Isso. São os estudos que fazem o desenvolvimento de testes e de avaliações psicológicas, neuropsicológicas. Então tem um nome, né? Todo um estudo pra você desenvolver um teste psicológico. Você não pode falar assim, eu quero te avaliar, vou fazer umas perguntas aqui. Não. Você tem que ter muito bem claro. Lá veio o veneno. Tá escorrendo. Babado, sim. Então, HTP não funciona. O maluco é quase a Naja da USP. O HTP pode ser utilizado como uma anamnese, mas ele não tem comprovação científica. Uma criança se expressa através de um desenho? Sim. Agora, você falar que a chaminé na casinha quer dizer problemas fálicos com teu pai, você tá forçando a barra. Na minha humilde visão. Mas aí que tá. O HTP em si, ele teve uma validação, porque ele é liberado pelo SATEPS. Era, né? Hoje em dia, agora, há 2 semanas, não era mais. Ele caiu? Ele caiu. O HTP caiu, gente. HTP é House Tree Person. Isso. Que é um teste que você manda a pessoa desenhar uma casa, uma pessoa e uma árvorezinha. E aí, através disso, ele é um teste que a gente chama de teste projetivo, galera. O que é um teste projetivo? Ele vai dizer coisas do teu funcionamento psíquico, do teu funcionamento emocional, através de uma outra ferramenta. Do teu desenho. Do teu desenho, no caso do HTP. Mas, por exemplo, no Rorschach é através da interpretação de manchas. Então, assim, os testes projetivos, eles são liberados pelo SATEPS, que é, na verdade, o nosso grande órgão regulador da psicologia, de quais testes estão favoráveis e não estão favoráveis. O que é ser um teste favorável? Quer dizer que ele está com os estudos em dia de validação, população, norma e etc. Mais ou menos. E aí que tá. Assim, o HTP em si eu não estudei muito a fundo, porque eu também não sou muito chegada em testes projetivos no geral. Mas... Segue. Tem um manual do HTP em que, dependendo do que você desenha, que eu não vou lembrar exatamente o que era, é o livro vermelho do HTP, ele deixou meio que de ser usado, mas era uma questão científica até uns anos atrás. De que, se você fizesse tal coisa naquele desenho, mesmo se eu soubesse eu poderia falar, né, porque ainda bem que eu não lembrei, você ou teria um distúrbio de personalidade, eu não lembro o que ele falava, ou você era gay. Ou você tem um distúrbio ou você é gay. Ou você tem 2 opções. Homossexualismo. Homossexualismo. Se eu pudesse escolher, eu queria ser gay. Eu também. Depende do transtorno, né? Se você descola da realidade, tá tudo bem também. Melhor. Você pode ter personalidade múltipla e outra personalidade ser gay. Aí você ganha os 2 em um só. Mas aí que tá, essa é uma questão interessante a gente trazer sobre testes projetivos. Inclusive, o Nero Rodô tem um episódio somente sobre testes projetivos. É porque, só tocando um pouquinho na psicometria, né, que a questão é sempre, a ideia da psicometria é você validar um construto teórico que você quer avaliar a partir daquele teste. E você prova que aquele teste realmente avalia aquele construto teórico. Então, só que o negócio da psicometria é que ela não vai falar, tipo, sim ou não. Ela vai falar em porcentagens, ela vai dar um valor... Evidências de validade psicométrica. Exato, né? Ela vai dar uma escala do quão aquele teste é confiável para avaliar o construto que você está querendo avaliar ou não. Então, depende um pouco do que você está querendo esperar daquela atividade. Então é isso que a Thali e o Fernando comentaram. Se eu faço um HTP e eu penso que, olha, a criança provavelmente vai desenhar coisas que estão no cotidiano dela, porque é o repertório comportamental dela, então ou ela vai desenhar coisas que ela viu na televisão ou coisas que ela vivenciou, é uma forma, é um construto teórico que eu posso tentar provar ou não com um teste psicométrico.
Outro construto teórico eu tô olhando a árvore dela e vendo como ela correlaciona isso com o sentimento de impotência dela perante o pai, numa relação fálica de poder psíquico. Enfim, de Édipo, né? É outro construto teórico que você prova com outro teste Que não tem prova, mas... é tecnicamente impossível de provar, porque é um construto que ele não é provável, né? Tipo falar, eu vou fazer um teste psicométrico pra provar a existência de Deus. Não tem como. Então, tipo, os testes projetivos, a gente entrou nessa seara que eu coloquei, ele é importante, ele é legal. Só que ele não tem como você generalizar. Esse é o grande problema, né? É o tal da análise qualitativa daquilo, né? Então, assim, vale... Aí que tá, né? A gente não precisa negar o teste projetivo. Ele tem uma importância. Um uso, né? Ele é um uso, porque é isso. Ele vai, então, trazer questões... Tá tudo bem, relaxa. Ele vai trazer possíveis questões do funcionamento psíquico e emocional daquela pessoa, mas é muito difícil você bater um martelo ali, né? De, não, ele é esquizofrênico, então. porque ele, sei lá... Não faz uma coisa lá na casa. O tronco tá de uma forma, então você tem uma estrutura frágil. Tipo, eu lembro que na faculdade a gente faz, né? A gente aplica, e eu apliquei e deu... Eu não vou falar o que eu fiz, mas eu fiz um negócio e deu que eu tinha um trauma expressivo na infância. Eu falei, mas ué? É tão traumatizado que eu não lembro. Cara, você sublimou, mas... Mãe, conta aí uns traumas. Mas assim, tem que ser... foi um negócio, foi grande aqui. Não tinha, sabe? Isso aqui... Eu tenho o meu primeiro HTP, tenho foto deles. A gente podia... Olha atrás aqui pra gente analisar. Mas aí que tá, a gente né? Não pode analisar, assim... É muito difícil fazer isso, porque a gente não pode analisar. E assim, mesmo falar, então, tá aqui mostrando que você tem barreiras. Por conta... E aí não pode falar o porquê. Dá pra dar a interpretação, mas não como, né? Não a gente, é o podcast, vocês querem dizer. Exato. Enfim. Psicometria. Me tira daqui. Não a gente, vocês. A gente deu essa volta toda pra voltar Testes. Nossa, que merda de frase, né? A gente deu essa volta toda pra voltar. Enfim, a gente deu essa volta toda pra chegar de novo, pra retomar ao teste que você tá validando. Isso. Então, spoiler. Qual que é a intenção desse teste? Qual que é o objetivo dele? A aplicação? Bom, o teste, na verdade, qual é a ideia? Existe um projeto, de novo, na academia a gente não faz nada sozinho, então é um projeto muito grande. O meu doutorado faz parte, a gente fala o projeto guarda-chuva, né? Então é um grande projeto que abarca vários outros. E o meu projeto é uma parte do projeto grande que é a tradução, adaptação cultural e verificação de propriedades psicométricas do ABAS-3. O ABAS-3 é o Adaptive Behavior Assessment Scales, os escalas escalas de avaliação de comportamento adaptativo. Terceira edição, então lá eles já estão na terceira edição, a gente ainda não tem nenhuma aqui. E ele avalia funcionamento adaptativo. O que é um funcionamento adaptativo? O construto do funcionamento adaptativo, né? Funcionamento adaptativo seriam as habilidades que um indivíduo precisa ter para ter independência no dia a dia, para ter suas habilidades, para conseguir ou precisar ou não de suporte para performar na sua sociedade, na sua comunidade, no seu dia a dia. Então, consegue pegar um transporte público, você consegue usar dinheiro, você consegue fazer uma comida pra você. A gente pensando mais ou menos na nossa idade. Você pergunta pra um pai de uma criança de 2 anos se ele consegue esquentar a própria comida? Não. Os comportamentos de funcionamento adaptativo para uma criança de 2 anos são muito diferentes para um adulto de 20. Então, o funcionamento adaptativo ele depende diretamente da idade, do estímulo que foi dado ou não para essa criança e culturalmente. Ele depende da cultura diretamente. Por quê? Até uma das coisas, né, que a gente avalia no próprio teste, assim, essa criança consegue entender e seguir as regras de alarmes de terremoto? Não tem terremoto aqui. No Brasil não tem terremoto, mas tem país que tem furacão, que tem terremoto. Então, o alarme de furacão e terremoto é diferente do alarme de incêndio. Tipo, um alarme de incêndio, escada de emergência, sai todo mundo correndo. No alarme de furacão, de terremoto, não pode ir pra escada de emergência. Você entra, sei lá, não sei, nem eu sei a regra, mas tipo, você entra embaixo da mesa, sei lá. Porque a gente não tem terremoto aqui. Tudo com paraquedas, assim.
Então, você tem que queda do adaptar furacão, culturalmente também. Tipo, isso depende... A regra... Voltando, você tem que adaptar culturalmente, né? Pro contexto que aquilo faz sentido, ou não. Então, quanto que uma criança... precisa aprender a limpar a própria casa, tirar o lixo e levar pra fora. No Brasil, você mora numa casa, leva o lixo pra rua, pra fora. Uma criança de 5 anos, acabou a criança, tipo, leva o lixo e nunca mais ela volta. Exato. Mas a gente tem um criança alto vai falar, índice de o Gari crianças leva Lixo, chamando de lixo. Se eu não me engano, são 60 Não sei se dá. por dia. É muito alto. O quê? O quê? O O desaparecido? índice de desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, ele é bem alto. Porque, tipo, a violência é muito importante, mas você vai, sei lá, pra Estados Unidos, ou sei lá, interior dos Estados Unidos, a criança vai lá e leva o lixo e põe lá na rua e tá tudo bem. Quantos bairros ou quantas populações no Brasil, qual o número de população no Brasil que consegue viver num bairro que uma criança de 5 anos consegue levar o lixinho, pôr na lata de lixo e voltar inteira, sabe? Sem levar uma bala perdida, tipo... Sem ser raptada, assim... 3 pontinhos. Então, assim, a gente tem que adaptar culturalmente. Por exemplo, tem uma outra pergunta, né? A criança usa várias roupas diferentes ao longo dos vários dias da semana? Aqui no Brasil a gente tem uniforme. Uniformes tanto em escolas particulares, as crianças usam uniforme, quanto em escolas públicas, porque até por questão de não ter roupa. Então, eles dão a roupinha, né? Ó, vem o kit da prefeitura, do município, enfim... Então não faz sentido você perguntar se a criança escolhe roupas diferentes pra ir pra escola, se ela tem que ir com a mesma... Tudo bem, sujou, você tem que trocar. Então é outra coisa que você tá avaliando, não é tipo, eu entendo que eu tenho que trocar de roupa todos os dias pra não parecer a mesma pessoa todos os dias. Não, sujou, então eu troco. Então, esses são alguns dos comportamentos que são avaliados num funcionamento adaptativo. Qual é a treta? Qual é o problema? Para avaliar, por exemplo, pelo DSM-5, para você dar um diagnóstico de deficiência intelectual, então, para o manual que é válido hoje, para você dar um diagnóstico de deficiência intelectual, você não é só fazer uma avaliação de QI. Você não pode dar QI rebaixado. Você tem que fazer uma avaliação de funcionamento adaptativo e essa pessoa tem que ter um score rebaixado. Ela tem que ter um nível de funcionamento adaptativo rebaixado, um score rebaixado, ou seja, ela precisa de apoio de suporte para performar no dia a dia. Sozinha ela não dá conta. Aí é um DI. Isso. Tem que ter os dois. Tem que ter rebaixamento, tanto em funcionamento adaptativo quanto num QI. Aí sim você pode diagnosticar com deficiência intelectual. Legal, beleza. Temos 2 regras simples. Tá, como que a gente avalia funcionamento adaptativo no Brasil hoje? Análise qualitativa. Entrevista e análise qualitativa. Não, mas em criança até tem alguns instrumentos, né? Tem a Vineland. Que é uma merda. Só a Vineland, né? Que eu conheço, sim. Não, mentira, tem uns outros lá, mas tipo, nenhum CBCL. acho que nenhum é abrangente. Não tem? Não tem. Vocês querem que eu fale? Sim. Fala, manda bala, fala. Nenhum deles tem evidências de validade psicométricas para a população brasileira. Mas assim... Até o momento, até o dia de hoje. Pode falar o dia de hoje. Não sei quando esse episódio vai ao ar. Eu nem sei que dia que é hoje. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9 de setembro De 2022. de 2022. Até Eu o só sei momento- disso porque hoje tem promoção na Shopee. Ah, tá. 9/9, eles fazem promoção todo dia igual do mês. Ah, é? Dia 7/7, 8/8, 9/9, sempre tem promoção. Enfim. Voltando. Distúrbio de desenvolvimento. E aí, enfim, e aí a gente não tem evidência de validade. Existe um instrumento que é comercializado por editoras que foi traduzido, ponto. Então a tabela não é pra população brasileira. Que maravilha, a gente tá avaliando o comportamento adaptativo com base na amostra normativa da Alemanha, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Avaliando... Você tá falando da SEBA? Não, eu tô falando do Vineland. Da Vineland. Ah, Vineland, tá. Mas a SEBA também? Não, mentira, tem o grupo 3 lá, né? Nesse A momento SEBA eu fiquei tem. assustado. Sociedade A SEBA tem. 3. Sociedade O ACEBA tem. O ACEBA tem uma avaliação. $120 O sistema ACEBA, ele não é específico para funcionamento adaptativo. Ele tem uma escala de funcionalidade. Que aí você pode entender como funcionamento adaptativo. Mas ele não é um instrumento. A SEBA é o acrônimo do que mesmo? Akimba Assessment System Behavior Analysis. É tipo, Mas, enfim, tem o nome do cara. Não, no... só pra... É porque o ACEBA ele é um sistema computadorizado de várias escalas que avaliam diversas facetas do comportamento com base em diferentes informações. Akimba System of Empirically Based Assessment.
Então, ele é um sistema de múltiplos informantes que avalia problemas emocionais e comportamentais. Então, é de crianças de 1,5 a 5, crianças de 6 a 18, crianças jovens. O próprio adolescente pode se avaliar de 11 a 18 anos. O pai avalia a criança, o professor avalia a criança, e o adulto avalia a si mesmo, o outro adulto avalia-se adulto ou idoso, enfim. É muito bom, de novo, né? Pensando em múltiplos informantes, em diferentes contextos, diferentes ambientes, a gente precisa, né? Muito mais rico uma avaliação que você avalia múltiplos contextos que esse indivíduo se encontra. E isso o ABAS também faz. Um jabás. O ABAS é de múltiplos informantes. Pode fazer quantos jabás se quiser, tá, Thalia? Sinta-se livre. O ABAS é de múltiplos informantes. Então, o ABAS tem alguns formulários. Então, ele tem o formulário de pais de 0 a 5 anos. Formulário de pais de 5 a 21 anos. Formulários de professores de creches de escolinha de 2 anos a 5 anos. E formulário de professores de 5 a 21. E tem o formulário de adultos, que é autorrelato ou heterorrelato. Nossa, então calma. Você tá validando o instrumento inteiro? Só não a parte de adultos. Ah, tá. Porque senão você precisa de, 5 amostras diferentes com um N gigantesco pra ter validade psicométrica. Não. Eu achei interessante porque meu mestrado, na verdade, é tradução, adaptação e, quem sabe, validação. Então, propriedades psicométricas de 2 escalas também, só que de ansiedade social. E aí eu achei engraçado, porque quando o Rafael falou, vamos entrevistar a Thalia, ela tá fazendo no doutorado, eu fiquei, nossa, mas ela tá fazendo no doutorado no bagulho que eu tô fazendo no mestrado? Ele, não, calma. Ela está fazendo o ABAS. É outro rolê. Assim, é muito mais complexo. Não, e foi assim, surreal, porque a gente usou uma escala, por exemplo, só pra tradução, né? Então, como que foi feito? 2 traduções simultâneas por tradutores independentes. Aí depois você faz uma síntese das traduções. Aí essa síntese das traduções vai pra juízes. Assim, é longo. É um baita processo, é um puta processo metodológico. E aí as pessoas vêm, pegam um PDF da internet, traduz na casa delas, tipo Google Tradutor. Google Tradutor, PDFinho, grupo de WhatsApp. E os negros, se matando. A gente tava se matando. Calma, aí depois foi pra análise de juízes. Cada pergunta. Calma, que eu nem falei calma. Vai chegar o pior. Menina, aí. Curso do até aí Damaso. tudo bem. Até aí tudo bem. Porque aí depois a gente mandou pra juízes. Cada escala, porque o ABAS tem várias escalas. Então, lazer, saúde e segurança, comunicação. Explica o que são juízes, senão vai estar um processo. É maluco de toga. Então. Não, juízes são experts na área, especialistas na área. Então, por exemplo, saúde e segurança, a gente teve enfermeiras que avaliaram a escala de saúde e segurança. Comunicação, fonoaudiólogos. Lazer, TO. E, teoricamente, dentro dos juízes, é sempre interessante a gente ter uma mescla, né? Então, do construto e de gente de psicometria. Exato. Então, porque você tem que ter pelo menos ali um psicometrista dentro dos juízes pra avaliar o quanto que as adaptações estão sendo feitas de uma Ou maneira... não só, 3 enfermeiros. Tem que ser um enfermeiro, um psicólogo e qualquer outra coisa. Estatístico. Exato. Então, 3 juízes para cada uma das escalas. Esses juízes tinham que avaliar cada item de acordo com 25 perguntas. Então, cada formulário cada escala, né, tem umas 20 a 25 perguntas. Cada uma dessas perguntas, eles precisavam responder 25 perguntas de cada uma das 25 perguntas. Ou seja... Vezes 3, que são 3 juízes. É dado pra caramba. É muita Pega coisa. a calculadora aí. Foi surreal. Isso é só a parte de tradução e adaptação cultural, né? Análise semântica, idiomática. 1875. Respostas. E teve retrotradução, Por né? escala. Aí depois você faz uma retrotradução. Então vocês entendem quando o cara traduz na casa dele, na garagem dele. E manda o PDF? E manda o PDF, ou comercializa e ganha dinheiro em cima disso? Quer dar nomes? Não. Não, obrigada. Mas é porque... eu acho perigosíssimo esse tipo de coisa, porque pensa que a gente tem toda uma construção de laudos, aí a gente tem quase um projeto de diagnósticos que, em tese,
tem uma parte dele, uma parte importante, dependendo do diagnóstico, que não tem validade. Não, aí a gente pode chegar num debate muito interessante, que é, a gente tem um grande boom da neuropsicologia no Brasil, ultimamente, né? Neuropsicopedagogia, neuropsicologia, neuropsicomarketing, não sei o que, Que não sabe identifica o córtex pré-frontal. Neurocapoeirista. Neuroeconomia. Então, assim, a gente tem esse boom, mas principalmente o boom que mais me assusta é o boom da neuropsicologia. Por quê? Assim, ele faz avaliação, eu faço avaliação, você faz avaliação, você faz avaliação. A gente sabe fazer avaliação, ponto. A gente estudou pra isso. A gente entende sobre validade, a gente entende sobre quando eu posso usar qualitativamente. Curva normal. A gente entende sobre tudo isso. Vai lá, escreve o relatório, puta relatório bonitinho. Eventualmente, você se depara com alguns outros relatórios, né? Então, assim, chega paciente pra ti e fez uma avaliação. Aí você senta, chora. Aí você senta e chora, porque assim, você pega, por exemplo, alguém que deu um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. É, porque isso que eu ia falar, que nem pode diagnóstico. Exato, a gente tem que dar hipótese diagnóstica. E aí, você vai olhar, então, hipótese diagnóstica de TDAH. Aí você vai ver o que a pessoa aplicou. Ela não aplicou nada, nem QI. Ai, tô me segurando aqui, não vai falar nada não. Então, assim... Fala, Fernanda, deixa eu sair. Vai pra fora, Fernanda. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque assim, se você é neuropsicólogo e está assistindo a gente, estuda psicometria. Porque se você faz avaliação, o mínimo que você tem que fazer é saber o mínimo de psicometria. O mínimo. Assim, por favor. Brain Academy. Vamos fazer esse sonho funcionar. Vai ser realidade. Então, assim, se você é neuropsicólogo, puxadinha de orelha em você, vai estudar. E se até você é pai... o protocolo, né? Porque eu acho que esse é o pior. Tipo, você não entende de validade psicométrica, e aí tem aqueles protocolos de avaliação neuropsicológica com 20 testes que avaliam a mesma coisa, todos com uma força de construto minúscula. E aí o maluco... Eu nunca vou esquecer da avaliação que eu peguei, que a mulher falou, não, ele tem problema de memória, porque no RA-VLT ele não lembrava das coisas. RA-VLT é um teste de memória verbal. Só que aí ela fez o figura de rei também. E aí eu olhei, o figura de rei, ele tá média superior em tudo. Eu falei, que problema de memória que esse moleque tem? Ou não, Ele tem memória verbal. Não, mas será que você falou disso? 2 avaliações neuros. Uma, neuropsicóloga, que era o quê? Psicanalista. E... Neuropsicóloga... E psicanalista. Mas eu conheço uma Mano do céu. neuropsicóloga psicanalista que é muito boa. Mas Então, assim, não dá pra ser os dois. Então, por quê? Porque ela diagnosticou uma criança com deficiência intelectual. Com tarô. Não, preconceito! Ela aplicou só um teste. Não lembro se era o VISC. Então, já, sem nenhum questionário, sem nada, diagnosticou com deficiência intelectual. E na conclusão... Já não podia, né? Já tá errado. Começou errada. Calma, foi do início ao fim errado. E na conclusão, ela conclui que ele tinha uma fixação na fase anal. Tá vendo porque não dá pra ser os dois? Não dá pra ser os dois. Porque essa é sua visão de mundo, cara. É como você entende funcionamento psíquico. Como se define não dá o pra ser você. humano, Não, né? é como você. É sua visão de mundo. Não dá pra você achar que. Já começar a militar de novo. Vai. Mas é. Vai, Pode falar. Não dá pra você, tipo, defender a família. Não, deixa eu Vai, pensar vai, numa vai. frase. Não, eu não Pode militar, Thali, pode falar. Não, eu tô tentando, tipo, Sem papas fazer uma na língua. frase, tipo... Tô tentando formular uma frase. É, Você tipo, vem eu pra vi um frente, você, a gente candidato, eu não vou mata falar o antes. nome dele, mas tipo, o cara é gay, mano, assumido, foi gay e tal, e ele falando assim, vote no Bolsonaro. Cara, não faz sentido, não faz sentido você defender uma coisa que essa coisa vai contra a sua. Então, ou você defende a fase anal, ou você defende desenvolvimento, ciência, ou é sua visão de mundo. Não dá pra você falar, tem isso e isso. A gente brinca, que eu sou aquariano. A gente sabe que não é... Espero que a gente saiba. É brincadeira, a gente brinca, tal. Leu as cartas, uau, esse é o futuro. Não é, tipo, não é isso. Então, uma coisa é você brincar e outra coisa é você fazer um relatório que vai influenciar a vida de uma outra pessoa, a vida de um ser humano. A gente tem um puta poder, a gente tem o poder da cabeça, de uma responsabilidade muito grande da vida de uma pessoa nas nossas mãos. E aí você faz um relatório falando assim, então, ele tem uma deficiência intelectual que eu avaliei com uma medida de QI, com um teste.
E ele tá. Mas é porque ele tá preso na fase anal, oral. Mas sei aí lá. que tá. Aí mistura, né? Assim, concordo. Mas eu ainda bato na tecla. Eu acho que tem sim como você ser psicanalista e ser um bom neuropsicólogo, porque eu tenho esses exemplos na vida. Só que é isso, é não misturar as duas coisas. Quando eu tô fazendo um relatório neuropsicológico, eu tô fazendo um relatório neuropsicológico como neuropsicóloga. Então eu vou olhar todas essas propriedades. Não vou botar fase anal no meio dali, por quê? Porque não faz sentido. Mas, cara, se você entende o desenvolvimento humano daquela forma, como é que você vai desconsiderar? Mas aí é na cabeça do psicanalista, imagina, que não é a minha. A pessoa, Não, ela tá avaliando um caso de suspeita de TEA, ela faz lá o ProTEA, ela faz o ABAS, ela faz o ABAS não, né? O ABC, perdão. Você já tá aplicando? Ela faz AIDS, AI, faz o ABC. Tem um PDF rolando. Tem um PDF. Tanto, tem mesmo. Não olhe no meu celular. Mas você faz as escalas, né, de rastreio de TEA, só que no fundo a pessoa acredita que é por causa da mãe. Então, tipo, como é que você traduz isso no relatório? Mas a gente tem outras como que você vertentes coloca... da psicanálise. É porque se o indivíduo ele tem uma visão psicanalítica de mais uma questão filosófica, de existencial, beleza. Mas ele não vai Então, atender é isso. como isso, né? Então, Talvez. Não sei. Aí que tá, não sou psicanalista pra saber. Sou bem TCC nesse sentido. Vamos deixar eles se defenderem. Se defendam nos comentários. A gente pode trazer. Não, a gente convida Aí a um gente fecha psicanalista, os né? comentários do YouTube. Se defendam. Let se me see defendam, you não vou try. deixar. Se defendam a gente no clube de sabatina um vocês. psicanalista. Mas aí que tá, a grande questão é eu acredito ainda que a grande questão é você conseguir separar as coisas. Eu acho que existem linhas e linhas da psicanálise que eu não estudo, porque não é meu interesse, não é minha visão de mundo, não é minha visão de ser humano, mas não vou falar do que eu não sei. Então assim, não vou entrar nessa. Agora, eu sei que se você separa bem, tem como fazer. A grande questão que não pode Se fazer organizar é só direito, ser. dava todo mundo Dá pra todo trabalhar. mundo sem problemas. Agora, se você faz essa aberração, Essa que Ô, tá mãe. sentada aqui. Ô, mãe. aberração, Você que fez. Desculpa, Você vai- mamãe. Desculpa, mãe. aí é um problema. Então, assim, por que eu resolvi. Por que eu, né, quis dar essa chamadinha de cuidado com o tipo de relatório que tá acontecendo por aí? Por quê? Tem neuropsicólogo sendo formado que não faz ideia de psicometria. A grande maioria. Então, assim, não vai. É que, Para, eu acho que para. a gente tem que diferenciar quem é neuropsicólogo de quem aplica teste. Porque é muito fácil, tipo... Perfeito, não. Cirúrgico. Em tese. Em tese também. Em tese. Mas, tipo, qualquer psicólogo... Você não precisa fazer o curso de neuropsicologia, você não precisa ter especialização para ir na loja comprar um whisky. Você só precisa ser psicólogo. E pra você assinar como neuropsicólogo, você ou faz uma pós em neuropsicologia, ou você faz uma prova. Não, e mesmo as pós... É tem- uma dor de cabeça. Não, mas é melhor que a pós, porque tem muita pós de neuropsicologia que é literalmente neuropsicologia infantil. Você usa teste tal, acabou. Essa é a sua disciplina de neuropsicologia infantil. Neuropsicologia de Cérebro. envelhecimento, você usa tal. Cérebro, córtex pré-frontal. Não, bota um temporal. slide do cérebro todo colorido, aí posta no Instagram, agora eu sou neuropsicóloga. Exato. Então, Parabéns. assim, O mas que isso quer dizer? O que é curva normal? A pessoa não sabe te dizer. O que quer dizer? Tipo, o que é um construto? O que essa escala, subescala tá avaliando? Então, é muito difícil. Tipo, se a gente entra, a gente passa uns nervosos, né? Tipo, quando você começa... E quanto mais, de novo, aquela história da bolinha, né? Quanto mais você estuda e quanto mais você entra nessa área... Cara, mais absurdo você vê. E é isso, assim, outro dia a gente... Não vou falar quem, não vou falar onde, mas... Cara, num grupo de WhatsApp, tipo, alguém tem o formulário do ABAS, PDF do manual do ABAS 2. Cara, 3 minutos depois tinha um PDF num grupo. De um instrumento que foi traduzido também daquele jeito. Não... né? Comercializado e... Não comercializado, mas divulgado em PDF. E aí a pessoa vai avaliar uma criança com um instrumento que não dá adaptado, vai fazer um score, né? Vai scorar de acordo com uma tabela que não é adequada para o Brasil. Então ele vai dar mais ou ele vai dar menos. ele vai dar não sei, por quê? Porque não sei. Porque não tá avaliando aquilo, tipo, não é fidedigno. E aí você vai dar um diagnóstico, você vai escrever um relatório, você vai, tipo, carimbar uma criança, um jovem, um adolescente baseado em achismo, cara. Como é que foi a palavra que usaram aquele dia?
sei lá, firulas, não é ciência. E falando de comportamento adaptativo, eu acho que é grave porque ele é um requisito necessário para o diagnóstico de DI, né? Então, se eu tenho uma medida de comportamento adaptativo que não é confiável e eu dependo dela para fechar um diagnóstico, quantos diagnósticos errados eu tô fechando? E aí... Fica o questionamento, né, meu Mas povo? aí a gente tem alguns casos, assim, maravilhosos de neuropsicóloga que averiguava DI olhando pra cara da criança. Ah, DIzão. Lombroso? Voltou a... Meu filho, tem umas aberrações aí. Foi pega, graças a Deus. É? Mas demorou pra pegar ela. É boa ela, né? Boa. Imagina o curso dela. Eu vi outro dia uma que diagnosticou o marido com Alzheimer porque ela sentiu o cheiro de Alzheimer. Ó. Pô, essa é boa, já podia trabalhar pra polícia também, pra cheirar bomba. Quase um cão. É um cão farejador, cara. Coloca ela na coleira e fala, cheira de bomba. Ela faroja. Fareja patologia, né? Cheirinho azedo. Ansiedade. Cara, e aí, a gente brinca no meio que você fala, a gente pegava a criança, você falava no elevador, você falava, TDAH. Mas vamos fazer a avaliação. Por quê? Você não vai basear no teu único, naquele dia que você tá de boa, naquele dia que você tá mal-humorado. Naquela visão específica. Uma única vez. Eu sempre falo assim, o médico viu a criança por 15 minutos e fechou um diagnóstico. Rasga e joga fora. Naquele momento, a criança pode estar com gases, então ela vai ter comportamentos compatíveis com o autismo. Naquele momento, ela tá com... ela não dormiu bem aquela noite, ele tá com febre, ela tá desconfortável naquele ambiente, e ela tem TDAH. Em 15 minutos você não avalia nada, ninguém. Um médico de respeito vai demorar tempos, ou vai pedir 1 milhão de relatórios pra todos os contextos daquela criança. Pelo menos vai pedir pra ver 2 vezes. Pelo menos. Assim, em 2 dias. Conversar com a mãe, com o pai, com a pessoa que cuida da criança, que muitas vezes não é a mãe nem o pai. Vai pedir pra falar com a escola, vai mandar uma avaliação fono, uma avaliação de TO, uma avaliação de psicólogo, Nossa, mas esse é um argumento que eu acho que é maravilhoso pra gente enaltecer o SUS. Não é? Não, sim, porque eu consigo falar da minha experiência, né? Eu fiquei um tempo fazendo avaliação neuropsicológica no Centro de Genética Médica da Unifesp, né? E eu achava maravilhoso isso, porque os geneticistas, para eles era muito importante diagnosticar principalmente DI e TEA, porque é o que tem mais comorbidade. E todos eles, assim, pediam pra ver a criança 4, 5 vezes no ano, faziam, tipo, uma anamnese completíssima. Era aquela consulta médica que dá gosto de participar do lado do geneticista, porque ele ficava 1 hora com os assim, pais, né? tipo, cara, o que ele come, mudou o hábito de comida, ele dorme bem, não dorme bem, brinca com tudo. O cara cobria, tipo, tudo que era possível sobre a criança pra levantar uma suspeita, e ainda pediam pra que fosse avaliado, né? Então era, tipo, tinha uma anamnese gigantesca, eles tinham um histórico muito bom das crianças, quando possível, dos comportamentos dos pais, porque doença genética às vezes é herdada, né? E ainda encaminhavam. Então, tipo, você chegava pra fazer a avaliação neuropsicológica da criança, o rapport tava feito, assim, você tinha toda a anamnese lá bonitinha, quadradinha, era só aplicar os testes, tipo, olha, tá bom, com base nesse histórico que faz sentido, porque a anamnese tá bem feita, você só pega o teste e você só fecha, né? E era, tipo, público, sabe? De Centro de Genética da Unifesp, a galera vai lá e super movimentado, super procurado, com geneticistas excelentes. A gente, inclusive, ficou, né? Sobre Gomes Lopes Hernandes. Sim! O doutor Eduardo, a doutora Ana também, maravilhosos. E, tipo, ensinaram a gente os marcos pontos do desenvolvimento. Os marcos pontos do desenvolvimento. Muito bom. Errou, gente. E é isso, Nunca tipo, mais. é um serviço que você vai no consultório. Primeiro que, assim, se o seu convênio cobrir geneticista, o que já é um milagre, a consulta é nesse nível. Tipo, vai fazer um cariótipo e volta com o resultado. E sendo que cariótipo não pega quase nada. Nada. Nossa, eu lembro disso, mano. Quando um cara, uma médica queria, em sessão de 10 minutos, falou que a criança tinha autismo e pediu um cariótipo. E olhou e falou, tem autismo. Nossa. Aí eu fiquei assim. Mãe de Ná, essa. Então. É o cão farejador? Aí chegou pra mim fazer a avaliação, não tem como você dizer com isso aqui, sabe? Tipo, não, e fez o cariótipo? Fez. E deu normal. Deu normal. Não, e baseado no que exatamente? Então, tipo, embasa a tua resposta. Exato, não tem como me defender. Tipo, aí quando você vai fazer a avaliação, não tinha problema no processamento aditivo. Exato, então, cara, tinha atraso na isso. fala, só que a criança tinha intencionalidade de gesto, ela conseguia olhar, ela entendia tudo, teoricamente ok. Procurava o olhar. Troca, só que ela não conseguia falar porque ela não ouvia nada direito. E é impressionante, né? Que é um exame simples, tipo... Não, a questão não é nem um exame, é só você olhar pra criança.
Foi isso, a criança não foi nem vista. Tipo, ela tá escutando o que você tá falando, né? Tipo, é isso. Enfim, aí que tá, né? Fechando esse paralelo gigantesco que a gente criou da psicometria e de relatórios psicológicos. Foi Cuidado. o meteoro. Foi, voltamos. Então agora você tá fazendo esse estudo gigantesco de psicometria. Me fala uma coisa, assim. Foi muito difícil mudar de área? Cara, não. Porque eu não considero que é uma mudança de área, sabe?